Sejam bem-vindos ao episódio número 53 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco José Ferreira, um lateral com uma vasta experiência internacional. Apesar de jovem, conta já com 4 países no estrangeiro. José, antes de começarmos esta nossa entrevista, esta nossa conversa, deixo-te o meu sincero agradecimento pelo facto de teres aceitado o convite. É um gosto para mim ter-te aqui. Primeiro de tudo, muito obrigado pela oportunidade, a sério que sinto-me honestamente muito honrado em estar aqui hoje, especialmente com o lote de nomes que tenho já entrevistado ultimamente nos últimos anos. E, em segundo lugar, parabéns até pela iniciativa, porque realmente é uma ideia fantástica, né? Até às vezes aparecem estas coisas e eu pensei, pá, porque é que eu não me lembrei disto também? Mas a sério, parabéns pela iniciativa, é uma ideia excelente e tenho mesmo muito gosto em estar aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade. José, eu não quero estar a dizer asneiras, tenho que confirmar depois, e se estou a dizer asneiras, peço já desculpa ao anterior convidado, mas eu acho que és o primeiro convidado exatamente do meu ano que eu entrevisto. Isto tendo em conta que somos os dois de 98. A sério? Ah, ok, Exatamente, não sabia, exatamente. não sabia. Ou seja, já tive convidados Incrível, mais velhos, mais novos, mas eu acho que mesmo de 98 és o primeiro. Depois tenho que confirmar, mas incrível. acho que é isso. É incrível. E Hum, até agradeço por teres-me chamado jovem, porque aqui na minha equipa atual acho que a média de idade é para aí 20 ou 21 anos. A malta tem quase toda 17 ou 18, e eles então chamam-me tipo o paizão da equipa, que é a primeira vez que me aconteceu. Nunca tinha acontecido antes e eu acredito que se for para qualquer clube de Portugal nunca passaria isso, mas aqui por acaso estou a passar, portanto foi bom. Diferenças mesmo, são mesmo diferenças, não é? Yeah, yeah. Ó José, antes de começarmos com a nossa entrevista, com a nossa conversa, acho que é importante darmos aqui um bocadinho de contexto a quem nos vê e a quem nos ouve. Tal como eu disse há pouco, tu já passaste por 4 países enquanto jogador de futebol. Uh, em Inglaterra, eu gostava de esclarecer um bocadinho contigo, já vamos falando, mas eu penso que tu vais para a Inglaterra numa perspectiva de estudos e tens também a parte de jogar futebol, acho que é um bocadinho isso, certo? Uh, Sim, 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 sim. eu não quis falar muito antes, mesmo para também ser descoberta para mim durante a entrevista. Acho que sai de uma forma um bocadinho mais natural, basicamente. Mas tu basicamente passas pelo Liverpool Foundation, acho que é assim, Sim, sim, sim. esta parte do college, basicamente. Depois passas pelo Bootle, AFC Liverpool, Lancaster City, como é? Garstang, é isso? Garçom. Exatamente, Yeah. e o St. Helens Town, acho que não falta nenhum. Não, não. Eu tive um pequeno período lá no Fleetwood também, mas era mais porque era a 10 minutos de onde eu estava a viver na altura Ok, e foi mais um bocadinho uma questão de conveniência. Eles começaram tipo uma espécie de academia internacional e eu fui lá e conheci o treinador, eles chamam-me para ir lá mais para fazer tipo rotina de fitness. Acabei por ficar lá, cheguei a treinar com o sub-23 também, mas foi mesmo um período super pequeno, que certo. até porque na altura estava na faculdade, como disseste, nos estudos, então não dava mesmo para conciliar as duas coisas. Certo, José, olha, então convite de forma muito breve a falar então das experiências que tiveste no País de Gales, na República Checa e agora na Finlândia, onde estás atualmente. Uma coisinha muito breve, porque logicamente vamos explorar mais isso daqui para a frente. São, basicamente, eu parti de Portugal para a Inglaterra com 17 anos, depois acabei de fazer os 18 já enquanto já lá estava. Na altura foi o programa do Liverpool Football Club Foundation College, que agora já, entretanto, já se tornou em duas ou três coisas completamente diferentes. Na altura era tipo um plantel de segundas oportunidades com uma parceria com o Liverpool. Ou seja, a ideia era fazermos. Haviam jogadores que foram, mesmo a meio da época, passaram para os plantéis sub-18 ou sub-23 de Liverpool, e a ideia era tipo a malta que está preparada progredir no futebol profissional, a malta que não está preparada, se calhar progredir em outras opções. Pode ser os estudos nos Estados Unidos, praticamente o nosso plantel todo teve oportunidades de o fazer. Eu não aceitei por razões que vou esclarecer depois, mas surgiu essa oportunidade. E havia outra malta que, pronto, normalmente eram os guarda-redes que progrediram mais, tipo, a malta precisava de um guarda-redes ou no sub-18 ou no sub-23 e ia lá dar uma perninha, era mais isso. Houve um que chegou a ir, por acaso, um polaco que chegou a ir à equipa sénior e treinou mesmo na altura, acho que era com o Bogdan e com o Mignolet, talvez, É posso estar possível. errado, já não me lembro, mas foi mais ou menos nessa altura, portanto é possível. A seguir a isso, depois foi quando comecei os estudos, a faculdade a tempo inteiro, e aí comecei a rodar para alguns plantéis non-league, do sétimo da sétima à décima liga. Já até durante esse ano do Liverpool fui fazer uma coisa tipo um work experience, foi um mês ou uns meses a um clube, pronto, para ganhar experiência também de futebol sénior. Portanto, assim, resumindo e concluindo, fui fazendo isso e depois eventualmente fui para Portugal, voltei para Portugal um ano, que foi para o Futebol Clube de Oliver do Hospital, e a seguir esse ano é que voltei outra vez para. Primeiro era suposto ir para a Inglaterra,
depois eu posso expandir um bocado nisso, mas acabou por não acontecer e acabei por ir para a Primeira Liga do País de Gales no KFN Druids. E depois, por questões fora do relevado, quis terminar o contrato e fui para a Finlândia. E aí encontrei praticamente a minha casa em Finlândia, sem ser o período que fui para a República Checa. Certo. Agora, atualmente, estou em Finlândia, estou a viver em Oulu, que é uma cidade, pronto, um bocado mais cidade comparada às outras cidades onde eu vivi, que pronto, não, se calhar nem podem ser consideradas cidades, se calhar terras, mas tem sido uma experiência incrível e acho que foi a melhor coisa que o futebol me deu, foi todas estas experiências de vida, de andar de um sítio para o outro. Às vezes não é fácil andar sempre mal às costas, mas realmente foi mesmo a melhor parte que o futebol me deu, foi poder estar hoje aqui a falar destas coisas todas que eu pude fazer. E acho que eu até te digo mais uma, porque eu passei por 4 países, mas se calhar passei por 4,5, porque tive aquelas 30 horas em Itália que depois também posso contar um bocado mais, que não, realmente não era para ser, mas aconteceu. José, e se eu te pedisse para descreveres o teu trajeto desportivo, de vida, basicamente, até numa palavra, numa frase, que palavra ou frase é que usarias? Se calhar resiliência. Ok. Parece-me Resiliência. uma boa opção, sem dúvida. É. Hum, Ó José, eu acho que tu vais conseguir perceber a minha pergunta e até entrando um bocadinho no que tu disseste. hum, Durante este período fora de Portugal, ou seja, já aqui desde 2016 praticamente, hum, tu viveste sempre do futebol, pelo que eu percebi não, pelo menos numa fase inicial em Inglaterra. De que forma é que ias conciliando o futebol com outras atividades, com os estudos? Como é que era essa dinâmica? Então, no meu primeiro ano de à Inglaterra, por acaso, naquele programa de Liverpool, eles tomavam conta de nós, ou seja, eles alimentavam-nos, davam-nos casa, para os jogadores internacionais, depois havia os jogadores que eram locais também, e havia outros que eram também de Inglaterra, esses eram situações diferentes, mas no meu caso trataram totalmente de mim o tempo inteiro, e depois até quando fui lá para os clubes de non-league, também pagavam bem, normalmente por jogo, sempre era aquele envelope no fim do jogo, e aí está. Mas depois no segundo ano é que já conciliei com a faculdade também. E aí foi complicado, porque às vezes eu estava a jogar em clubes que já eram uma hora e meia de onde eu estava a viver, e aí é que já se começou a complicar um bocadito. E depois não sei se já falaste com muita gente ali que vive nessa zona do Northwest de Inglaterra, mas que as autoestradas e isso tudo eram muito complicadas, ou seja, a gente acabava a faculdade às 5, eu tinha que ir para o treino e às vezes uma viagem supostamente deveria ser 30, 40 minutos, tornava-se uma viagem de 2 horas por causa do trânsito e da confusão lá, porque aquele horário do non-liga eles treinavam sempre terças e quintas da noite normalmente, e era sempre complicado logo a seguir à faculdade ir para lá. E depois mais os compromissos da faculdade e tudo, não era nada fácil. Mas lá se fui orientando, às vezes era treinos individuais às 6 ou às 7 da manhã antes de ir para a faculdade ou no ginásio. Eu gostava sempre de fazer, era aquele às 7, por volta das 7 ia ao ginásio, depois por volta das 8 ia dar uma corridinha de futebol ou ir para um campo de futebol fazer qualquer coisa e depois ia para a faculdade. E à noite ou ia para o treino ou ia para casa. Já, e em que é que te formaste, se não é problema perguntar? Então, eu tenho um curso de Sports Business de Liverpool John Moores University e depois fiz um mestrado de marketing com o King's College London, que felizmente, se calhar a parte positiva do Covid foi que tornou-se inteiramente online e deu uma oportunidade de poder andar a viajar lá para o outro enquanto jogava futebol. Ok, certíssimo, certíssimo. Ó José, então, de forma um bocadinho resumida, corrige-me se estiver errado, tu passas a viver exclusivamente do futebol, ali a partir de quê? Do Oliveira do Hospital e daí para a frente? Sim, praticamente, sim. Sim, já estava praticamente resolvido aí, eu diria. Mas Certo. já em Inglaterra, até por acaso, em alguns clubes, eles tratavam também, em teoria, o ordenado já era mais ou menos suficiente. Especialmente quando batiam 2 jogos por semana, aí já era bastante bom para nós. Eu acho que o nível, as pessoas não entendem muito bem, às vezes a sétima e oitava liga em Inglaterra, e já há ordenados bastante elevados nesses níveis em alguns clubes, especialmente nos clubes mais assim interiores, digamos. E eu acho que tu entendes a minha pergunta, e esta curiosidade, porque lá está, olhando para o teu trajeto, percebe-se que estiveste em clubes de divisão relativamente baixa. Então surge um bocadinho a dúvida de, ok, será que conseguiu mesmo viver apenas do futebol ou tinha de conciliar com outra atividade profissional? Aqui, pronto, havia a questão dos estudos ainda, mas já estou esclarecido, basicamente.
Sim, era aquela, os estudos eram sempre, nessa altura tinham que ser prioridade. E depois aproveitava o dinheiro que caía pronto, que ia caindo do futebol, era mais um extra para me ajudar. José, e pergunto também, ó José, logicamente, quase todos os miúdos, como nós que cresceram no mundo do futebol, a jogar e tudo mais, têm esse sonho. Hum, Ainda assim, eu pergunto de forma sincera e efetiva, durante a tua adolescência, acreditaste que este caminho do profissionalismo no futebol iria dar, até porque, sem qualquer tipo de desprimor, também não houve assim um clube que se destacasse a nível de formação. Sim, Como, é não. que, como é que tu foste olhando para esta questão de, ok, ser profissional de futebol é realmente uma possibilidade ou foste vendo? Eu fui vendo, depois eu acho que foi esse primeiro ano em Liverpool aí é que já vi, isto não está assim tão longe, despachava a faculdade e sabia que era possível, fui vendo mais abertura, mas em Portugal realmente eu nunca, eu dizia que sim, gostava de dizer que sim, gostava de dizer a toda a gente que sim, que ia acontecer, e as pessoas duvidavam muito, claro, até porque tive vários colegas de equipa que foram reportados até por equipas como o Estoril, que era, pronto, a zona onde eu vivia, alguns pelo Sporting até, e a verdade é que ninguém viveu do futebol e eu acabei por fazer. Não, mas nunca pensei, pronto, que fosse assim acessível, digamos. Até se olhares para o meu trajeto após ver no Zero, ou até no Transfer Market, essa fase aí, nada indicaria que seria, o meu futuro seria a jogar futebol. Mas é por isso é que eu até usei a palavra resiliência. Porque eu digo sempre que para uma pessoa se tornar futebolista tem de sobreviver tipo, a um funil. Há assim um funil, uma malta está a jogar a bola para o funil e há quem entre dentro e entre no sistema e depois há quem saia fora e não conseguiu. Basicamente é uma questão de resiliência para a gente se manter e sobreviver e entrar através desse para o futebol profissional, digamos. Sim, e uma coisa que eu acho interessante, e falámos um bocadinho disto há pouco antes de começarmos a gravar, tem precisamente a ver com esta questão do percurso, do trajeto, das diferenças, porque, sei lá, provavelmente, não estando aqui a comparar, por exemplo, o meu último convidado foi alguém que, a nível de formação, teve anos e anos no Sporting, depois ainda dá um salto ao Benfica e acaba por ter um trajeto muito diferente do teu. E eu acho que isso é a beleza deste podcast, ou seja, perceber que o que nos une a todos é um bocadinho o futebol, mas a forma como chegamos até lá é muito diferente. Acho que é um bocadinho por aí. Sim, e até, se olhares mesmo para as estatísticas da malta que se transforma mesmo em jogadores, acho que lá nos sistemas da Premier League, até das academias, era qualquer coisa como 1% é que consegue entrar. E no conceito do futebol em si, globalmente, acho que é 66% do futebol é representado por grassroots. E aqueles níveis assim, tipo, mais ou menos quase semi-profissional Certo. e parte de baixo do profissional, digamos, é 66%. Ou seja, a grande maioria do jogador acaba nesta realidade. Ou seja, não em níveis como Premier League e Série A e isso, ou seja, essa trajetória é muito mais rara. A realidade, se calhar, é um jogador mais como eu que, pronto, sobreviveu do futebol, digamos, deu para viver do futebol, mas eternamente não será, digamos. Claro, claro. Ou seja, já fomos falando aqui um bocadinho desta tua ida para a Inglaterra, deste teu ingresso, da forma como as coisas começaram, mas gostava de recuar até um bocadinho a essa altura, aos teus 16, 17 anos. Ahm, Como é que se deu esta ideia de, ok, o meu caminho vai ser por aqui, vou estar para fora tendo aqui a ligação ao futebol, a nível familiar, como é que a ideia foi acolhida, como é que falaste com os teus pais, ou seja, como é que tudo isto começa? Bem, eu já sabia que o meu futuro possivelmente ia passar por Inglaterra, mas era sempre pela trajetória de estudos, nunca foi assim pelo futebol. Depois pensei, arranjo lá um clubezito e jogo qualquer coisa, mas não. Até porque eu nem conhecia esta realidade do futebol non-league e não sabia que já havia ordenados relativamente positivos na Certo. non-league, não sabia mesmo. Eu não entendia nessa parte, conhecia o Liverpool, conhecia o Tottenham, conhecia o City, se calhar ali dava uma perninha na League One e no League Two por causa do Football Manager, mas não tinha mesmo esse conhecimento nem da National League, nem sabia o nível da National League, depois acabei por descobrir um dia. Ou seja, a ideia era mesmo só estudar. Só que, entretanto, quando eu tinha 17, havia um amigo meu que encontrou esse programa de Liverpool e ele é que era suposto ir para esse programa e depois perguntou-me, olha, não achas que isto seria uma coisa que te interessasse a ti também? Eu posso mandar para lá o teu vídeo e as coisas. Acho que o pai dele tratou até dessa parte por mim e pronto, acabou por acontecer e ele é por acaso,
uma história, uma parte interessante é que ele acabou por não ir diretamente logo comigo, porque ele no último treino que a gente teve os dois em Porto Salvo, ele rasgou o ligamento colateral do joelho, Ok. ou seja, só pôde ir no ano a seguir, e acabou por lá ficar no ano a seguir, e eu fui mais cedo, pronto, sozinho. Não era a ideia era irmos os dois. E depois, no desenvolver desse ano, é que eu comecei a acreditar mais e mais que era possível. E pergunto, lá está, tu chegas à Inglaterra numa fase final da tua formação a nível futebolístico, hum, que diferenças e que semelhanças é que encontraste, em relação à realidade que tinhas em Portugal? É um futebol completamente diferente, as condições completamente diferentes nos aspectos de, pronto, as condições que a gente tinha de treino no dia a dia, a quantidade de relevados, até era aquilo basicamente a gente pode caminhar assim uma estrada, vá, 1 quilómetro em Liverpool e é campo de futebol, é só campo de futebol. Eu lembro-me perfeitamente desta rua onde nós treinávamos, acho que era 3 ou 4 campos de futebol, depois descíamos a rua, havia mais 2 ou 3 e era tudo clubes diferentes, ou seja, a quantidade de oportunidade que há no país de Inglaterra é incrível. Portugal, claro, nós sabemos que é um país enormíssimo de futebol, mas nem todos os clubes têm os recursos, pronto, os melhores recursos possíveis. Dão tudo o que podem dar, Sim, mas mas não é é o assim tão fazer fácil. muito com pouco, muitas vezes em Portugal, não é? Exato, exato. E lá é muito mais fácil para eles. É muito mais fácil para eles darem os recursos necessários aos jogadores para o desenvolvimento. Foi isso uma das primeiras coisas que eu reparei logo. Sim, e depois acredito eu que o jogo jogado também fosse muito diferente, não é? Completamente diferente. Eu nunca mais me esqueço do meu primeiro jogo lá, que foi. Não sei se já viste aquele filme que é o Golo, Sim, sim, sim. Olha, do falámos Santiago. Pronto. dele aqui na redação do 00 há pouco mesmo, A no nosso sério. banco. Juro-te, juro-te. Bem, é o meu filme favorito, mas o meu primeiro jogo lá foi mesmo a imagem daquele primeiro treino do Santiago, quando está a chuva torrencial, tudo lama por todo lado, cotoveladas, pontapés. O meu primeiro jogo foi mesmo assim, eu nunca mais me esqueço. Foi uma noite em Blackpool, chuva, chover. Eu nem tinha as esteiras certas, eu comprei esteiras em Portugal, tipo aquelas mais ou menos FG, que dá um bocadinho para o relvado e um bocadinho para o sintético, mas não dá para poças de lama que mal relva tem às vezes. Aí a malta ali aos carrinhos de um lado para o outro, a saltar as tobadas, eu não era assim muito alto, eu tenho acho que 1,75 m lá no máximo, na altura ainda era mais baixo e os jogadores super desenvolvidos fisicamente, assim, alguns com 16, 17 anos, já têm 1,90 m, nem sei o que é que eles andam a pôr na comida quando são putos, não sei o que é que eles metem nos cereais, mas eles desenvolvem-se de uma forma como eu nunca tinha visto. Epá, foi uma experiência incrível. O meu treinador nesse jogo era o John McMahon, que inclusive foi adjunto do Rafa Benítez, e eu quero dizer em 2010 ou 2011 no Liverpool, posso estar errado. Um homem super experiência, só ouvia aos berros na lateral, que eu estava sempre a cair, parecia o Bambi, não sei, porque eu realmente ia a tentar travar para mudar de direção e saltava-me sempre o pé, porque não tinha as botas certas, aquilo precisava era de pitões de metal, e eu cheguei lá, pronto, a pensar noutra realidade. Aquilo foi. Nunca mais me esqueço desse jogo. Mas depois a seguir as coisas começaram a correr melhor. Não, mas acho engraçado, sem dúvida, esse choque de realidades, não é? Um bocadinho por aí. É completamente diferente. Epá, em Portugal safava-me, é um jogador muito rápido e lá notou-se também que eu era um jogador rápido, mas era um jogador que queria levar a bola nos pés e lá se calhar tinha que ser um futebol um bocado mais direto. Então eu tentava arrancar com a bola ficava-me presa na lama. Mas José, e pergunto também, já foste tocando também nessa questão, mas nesta primeira fase, pelo menos aqui nesta parte do Liverpool Foundation, era fácil gerir esta questão de estudos e treino, presumo eu, certo? Para mim foi um bocado mais fácil porque aquilo era tipo o que eles punham-nos tipo uma espécie de secundário e eu que já tinha acabado o secundário em Portugal e, ou seja, fiz tipo os primeiro mês e depois eles chegaram à conclusão que a equivalência do curso que aquilo me ia dar era igual ao que eu já tinha de Portugal. Ou seja, depois eles disseram, olha, se quiseres só jogar, estás à vontade para só jogar. Então eu acabei o resto do ano só a jogar. Fiz tipo, ainda fiz eles deram-me o diploma, tudo o curso e tudo, porque realmente eu tinha as equivalências, ou seja, fizeram só as equivalências e depois jogar praticamente o ano só todo. Certo, ok, estou a perceber, estou a perceber. Hum, Foi uma coincidência feliz, digamos. sim, basicamente estavas a viver quase como profissional aos 17 anos, não é? De certa forma, de certa 17, forma. 18, sim, em teoria, vai, não diria porque faltava pronto, o ordenado para justificar isso, mas já deu.
José, e pergunto também, tu já falaste aqui um bocadinho desta questão das diferenças da parte mais física, e estamos a falar num contexto, vá, de estudantes, não é? Miúdos. Exatamente. Miúdos. É. Tu passado uns anos, uns meses, transitas para estas divisões, mais baixas, em que apanhas jogadores de todas as idades. Sentiste ainda mais essa diferença nesta fase? Aí sim. Então a minha primeira experiência foi no Bootle, foi até o Liverpool é que me colocou lá para começar a ganhar experiência de sénior e eu cheguei lá e havia malta já com 42 anos, até alguns que já jogaram, acho que já no Championship e League One e tudo, e estavam lá pronto só a rodar, a divertir-se, digamos. Foi uma experiência, uma realidade completamente diferente e foi a minha experiência como, vá, primeiro como sénior e vá naquele futebol inglês, muito direto, muito bola no ar. Eu era muito miúdo ainda, tentava dar o que podia, mas era realmente um futebol completamente diferente. E a bola estava pouco nos pés mesmo, era mesmo muito direto. Mas para crescer foi bom. Pois é, por exemplo, olhando aqui um bocadinho para o que foi o teu trajeto a partir daí, a partir do Bootle, e focando-nos só, em Inglaterra, tu foste jogando em que divisões? Ou seja, consegues dizer, ou seja, por exemplo, no Bootle era sétimo, oitavo, ou um bocadinho por aí, só para ter Sim, noção. no Bootle foi nona, no AFC Liverpool foi décima, no Lancaster foi sétima, no Garstang foi décima, no St. Helens foi nona, acho que foi. Aqueles entretanto depois foram também subindo e Claro. descendo agora, mas eu acho que foi isso. Mas, por exemplo, de uma sétima para uma décima, como é que descreves a diferença de qualidade, a diferença de ritmo? Existia ou era já a um nível mais ou menos igual? Eu diria que era quase tudo praticamente igual, pelo menos pelo que eu notei de experiência. Eu acho que na sétima e na oitava, o que eu vi mais foi que havia muita malta de equipas da League One, League Two, até Premier League Championship, que estavam em empréstimos chama-se os Work Experience Loans. Ou seja, com 18, 19, 20 anos, iam emprestados para essas equipas destes níveis, faziam um mês, podiam fazer empréstimos de um mês, ganhavam alguma experiência sénior, alguns depois ficavam mais tempo, outros não. Ou seja, no nível na sétima e oitava liga apanhávamos às vezes mais jogadores que queriam levar o futebol a sério e na nona e na décima já podia haver tipos que já estavam a fazer aquilo lá para ganhar os seus 400 ou 500 libras por semana ou já era menos já era menos interesse em progredir no futebol e eu acho que isso foi a maior diferença. Na sétima e oitava havia uma malta mais interessada, digamos. Mas em termos de nível e de liga, honestamente não acho que a diferença fosse enormíssima. Por exemplo, quando estavas neste nível, imagino eu que tinhas, tu neste momento ainda estavas nos estudos, ainda estavas a estudar, imagino eu que tinhas muitos colegas que tinham o seu trabalho normal, fora do futebol. Lembras-te de algum emprego assim um bocadinho mais inusitado? Algum colega teu que tivesse uma atividade profissional mais fora do comum? Não sei. Que profissões é que te lembras dos teus colegas? Eu lembro-me muito bem de um que fazia tipo obras na manutenção na estrada durante a noite, ou seja, ele ia treinar connosco, depois ia fazer manutenção na estrada. Às vezes, se a gente treinasse, por exemplo, numa sexta-feira, ele estava à noite lá no trabalho, a mandar-nos fotos no grupo às 4 da manhã, numa autoestrada qualquer no norte de Inglaterra, e depois no dia a seguir já estava connosco para jogar futebol outra vez. Esse foi uma que me lembrava um bocado mais. Havia um segurança também de uma discoteca, que era por acaso uma discoteca lá de Liverpool. Eu nunca fui muito de frequentar, mas lembro-me uma vez de estar a passear no centro da cidade e olhar e ver, aquilo parece o guarda-redes, e afinal era mesmo. Eu acho que lembro-me desses dois, mas epá, o tipo da manutenção de autoestradas era como me lembrava mais, porque ele às vezes estava tipo, numa cidade assim a 3 ou 4 horas da nossa e eu pensava, mas este gajo vem jogar connosco amanhã. E era um bocado assim. Esse foi o que eu acho que ficou mais, que me marcou um bocado mais. Pois é, pergunto também, tu vais perceber que é um bocadinho pergunta da praxe, mas acho que faz sentido. Que histórias mais marcantes, mais engraçadas é que tens deste período em Inglaterra que possas partilhar, logicamente? Eu acho que uma das mais marcantes que me lembro mesmo foi essa mesmo do primeiro jogo. Do primeiro jogo de futebol, mas também tipo, houve várias experiências diferentes, porque uma coisa que eu achava interessante era que a gente jogava todas as semanas. Epá, independentemente do que acontecesse no jogo, acabava o jogo, a malta ia toda para o function room
havia a própria equipa da casa tinha sempre comida para a outra equipa e, pá, e às vezes as duas equipas juntas a beber cervejas ou a comer pizza, ou seja, que for a comerem juntos, eu achei isso foi um detalhe interessante. Não conseguia imaginar essa situação em Portugal, um jogo 90 minutos de futebol a acabar, a seguir ao jogo é para andar, ou é para andar à pancada ou é para irmos todos para cada um para a sua casa, não? Ali, seja, acontecesse o que acontecesse, podia haver tipo das maiores agressões, dos melhores desentendimentos durante o jogo, mas acabava o jogo, a gente estava lá todos juntos e às vezes à conversa e é um ambiente assim super tranquilo. E acho que foi. Eu acho que é porque a gente em Portugal se calhar vive o jogo com muita emoção, muita paixão, é um bocado diferente lá de. Um bocado diferente de Inglaterra, que também é com emoção, também é com paixão, especialmente pelos adeptos, mas a seguir ao jogo, pronto, fica ali no campo e acabou. A gente não leva as picardias para casa. Ou seja, e pegando exatamente por aí, hum, como é que descreves esta questão dos adeptos em clubes de 7ª, 8ª, 9ª divisão? Como era o ambiente? Yeah, isso admirava-me imenso. Especialmente havia um clube que era o FC United, que se calhar já podes ter cruzado com ele. O FC United foi formado, salvo erro, por a malta que estava desapontada com o futebol do Manchester United. Sim, sim, sim. Eu lembro-me, a gente ia jogar ao FC United e eu até por acaso, por coincidência, quando estava em Praga, voltei a jogar ao FC United outra vez e tinham sempre 2, 3, 4 mil, se calhar até às vezes nos jogos e tudo em cima do relvado, que era a parte mais fixe. Até lembro-me uma vez quando estava, não sei se foi com o St. Helens ou que foi com o Garston, que fui jogar a uma equipa que era o Blackburn, que era em Blackburn, chamada Backup Borough, e eles tinham um relvado assim super junto à bancada, ou seja, a malta estava lá mesmo assim em cima já quase do relvado. E às vezes com cerveja e tudo na mão, completamente encostadas ao campo. Eu nunca mais me esqueço uma vez que, junto ao banco de suplentes, eu era lateral, não sei, o outro jogador da outra equipa vinha assim a correr junto a mim, dei-lhe assim um encontrão, ele desequilibrou-se ou qualquer coisa, saiu disparado contra a barreira de lateral do relvado. Epá, e a malta, não sei se era o pai dele ou qualquer coisa que estava ali mesmo encostada com uma cerveja, começou logo a chamar-me todo o tipo de nomes, a chamar nomes à minha mãe, não sei o quê, aquelas coisas normais do futebol, pronto. Pá, dei-lhe aquela, boa, boa, e continuei. E só que a seguir ao jogo, nós ganhámos o jogo 2-1, eu ia sair do relevado, vejo um copo de vidro de cerveja a voar em minha direção. Aquilo, os gajos ainda não tinham tirado a cena do Sim, balneário, do túnel, sim. ficou assim para trás, depois foram lá puxar o túnel a seguir. Só que antes disso, eu só vejo aquilo a passar-me assim junto à cabeça. Eu, "Ih!" A seguir a isso, fui disparado para o balneário. Imagino, imagino. Era o mesmo tipo, não sei, deve-me ter visto ali a sair em direção ao túnel, já vinha lá com a cerveja lançada. Ui, parecia uma pokebola, aquilo se me falhou mesmo por isso. Parecer uma Pokébola é muito bom, muito bom. Porque aquilo, não, a verdade é que era um pint de glass de vidro, era uma coisa assim, e Certo. não me falhou por isto, nem sabia que eles podiam dar com aquilo ali ao lado do relvado, até eu achava que era copos de plástico normalmente. Sim, por norma é, exatamente, exatamente. Não sei, não sei se calhar trouxe de casa, não sei. Mas pronto, pelo que eu estou a perceber, sentes que, esta entrada no mundo do futebol sénior, por Inglaterra foi uma experiência positiva e que te trouxe coisas boas para o futuro. Sim, e mostrou-me até a importância de outras coisas, porque o futebol em Portugal dava muita importância à parte tática, dava muita importância à parte técnica. Em Inglaterra já não dava, não senti tanta importância na parte técnica, nem na parte tática, mas na parte física, e deu para eu desenvolver essa parte, ou seja, sair de Inglaterra um bocado mais completo do que quando lá cheguei. Sim, quase o melhor dos 2 mundos, não é, de certa forma. Vinhas com É, uma boa base de Portugal e tiveste outras coisas em Inglaterra. sim, senti a importância disso e dei a importância, por exemplo, à nutrição e foi coisas que eu fui aprendendo até no programa de Liverpool e levei isso comigo eternamente. Tive um treinador que era especificamente só na parte de corrida e na parte de endurance e tudo, e deu para focar muito nessa parte e eu acho que isso me completou imenso e foi importantíssimo quando eu progredi depois no futebol. Já, e só mesmo para terminar, esta parte de Inglaterra, logicamente se tiveres mais alguma coisa que queiras acrescentar, mais alguma história, estás à vontade. Mas gostava só de questionar acerca, do contacto que ias tendo com realidades como a Premier League, o Championship, mais numa perspectiva até de adepto. Tiveste a oportunidade de visitar estádios, de ver jogos? Sim, até através do programa de Liverpool cheguei a jogar um troféu, a Taça de Inglaterra ai, como é que ele chamava? Era National Youth Football Cup, era uma coisa assim, que foi no estádio do Wolverhampton.
Ok. Na altura, quando estava a malta toda portuguesa no Wolverhampton, foi assim um toque especial também. E foi uma experiência muito fixe. Poder estar um balneário de Premier League e poder jogar no relvado e tudo, foi mesmo uma experiência incrível. Também fomos muito a jogos do Liverpool, tínhamos bilhetes grátis praticamente, muito frequentemente. Deu para ir ver bastante jogos e também achei que foi uma experiência incrível. Assim como esteja a pensar, acho que fui ver alguns jogos da Wembley também. O Wembley acho que foi um dos estádios que mais me impressionou. E entretanto, depois acredito que renovaram também a seguir, ainda deu para ir ao Wembley novo. Foi incrível, a sério. Imagino, imagino. Eu por acaso, eu estive uma vez em Londres, foi a minha experiência em Inglaterra, mas tive a oportunidade de ir ver um jogo do Queen's Park Rangers, que ainda tem um estádio muito antigo, muito aquela O base de anos Loftus Road, 80, anos 90, é. percebes? Por E acaso foi também uma joguei lá. experiência inacreditável, gostei mesmo muito. É. Eu por acaso gosto do estádio do Keeper Loftus porque é assim muito fechadinho, não é? Eu Exatamente. gostei imenso. Nós também jogámos contra o programa equivalente do Queen's Park Rangers e acabámos por jogar lá. Ou seja, isso era quase uma liga que os clubes criavam através desta ligação com o contexto de estudo, certo? Sim, sim, e havia praticamente quase todos os clubes em Inglaterra tinham uma coisa assim parecida e agora está a ficar cada vez mais popular, só que, portanto, no meu caso, o meu que era ligado ao Liverpool, depois separou-se, entretanto tornou-se no Liverpool Football College e agora é o Steven Gerrard Academy, que agora é gerida pelo Steven Gerrard. Mas agora estão em várias partes de Inglaterra, tem acho que até uma em Tenerife e em Alicante, acho que sim. Ok. Separaram-se completamente, mas acho que muitos clubes mantiveram. Acho que o Northampton Town, eu lembro que tinha o Crystal Palace, e agora há muitos clubes de National League e League One, League Two que fazem os seus próprios programas e eu acho que é mais adequado para essas equipas. E mas há certos clubes que até fazem a formação através deste programa, ou seja, acaba por ser mesmo a academia do clube. Porque recebem algum apoio do governo, até quantos mais estudantes tiverem, ou seja, acaba por ser só a academia deles. Uma realidade com a qual não estava mesmo familiarizado e portanto acho que é muito interessante. Eu achei Mas, super interessante, até porque isto, neste contexto, equipas, por exemplo, que se calhar não têm condições para ter uma academia com os recursos certos, pronto, para formar só uma academia, pronto, do clube totalmente profissional, digamos, usam isso para poder ter uma forma de ganhar mais dinheiro através do funding do governo e depois pode sempre aparecer alguns jogadores que podem, pronto, ir entrando para as equipas séniores dos clubes, digamos, National League North-South, League Two. e acabam por É uma boa capitalizar opção. o investimento que possam ter feito, de certa forma. Só saem a ganhar. Exatamente, exatamente. José, gostava de olhar um bocadinho para este teu regresso, a Portugal pelas portas do Oliveira do Hospital. Pergunto se a Covid-19 teve alguma influência neste regresso, visto que faz a época 2021 em Portugal. Não sei se porventura teve alguma influência neste desejo de voltar a Portugal, porventura. Basicamente, isso coincidiu comigo a acabar a faculdade e eu já sabia que queria acabar a faculdade, queria passar um ano só a jogar futebol, mais nada. E então comecei a trabalhar nesse sentido. Na altura, não, acho que mandei mais de 1500 e-mails para clubes diferentes na Europa toda, à procura de uma oportunidade em qualquer país. Só que o Covid foi uma altura super difícil, porque ainda foi mais ou menos naquela altura onde a gente, não sei se lembras, né, as pessoas até andavam a lavar alfaces, os sacos de alface, não é a própria alface. Aquela fase que a gente não sabia muito bem o que era o Covid Claro, claro. e pronto, não sabíamos o que poderia acontecer no futuro. Ou seja, havia muitos clubes que nem estavam dispostos a aceitar jogadores em prova. Diziam, epá, só temos aqui 14 jogadores e vamos com os 14 jogadores, no caso de vir alguém e dar Covid a toda a gente. Eu lembro que foi uma resposta muito frequente que me aconteceu nos clubes de Luxemburgo. E depois eu mandei mesmo para praticamente todos os clubes da Europa, até coincidência, no outro dia encontrei um e-mail que era do Gnistan, que agora é da Primeira Liga da Finlândia, só que na altura acho que estava na segunda liga, não estava na primeira, e foram dos poucos que me responderam, acho que só me ter respondido para aí uns 20 e tal. Já é bom, mas pronto, 20 e tal para 1500 é uma diferença bastante grande. Uh, eu lembro-me que estive muito perto, foi de ir para o Chipre, por acaso foi para que era o Hermes Aradipo, Certo. e liguei, pronto, foi um dos poucos clubes que me respondeu e que diziam que desde que eu pagasse tipo, as minhas despesas, que não fosse lá dar despesas para a casa e para a comida enquanto tivessem prova, que eles não tinham problema, marcavam-me o hotel, marcavam-me o voo, ia para lá e eles deixavam-me treinar. Não queriam era tipo pagar-me o voo, pagar-me as coisas todas enquanto lá estiver, sem problema.
Só que depois liguei para o senhor Carlos Pereira, de certeza que conheces, que é um grande amigo do meu pai, que teve Certo. passagens pelo Sporting e foi uma pessoa importantíssima no futebol português. Pôs-me em contacto com um jogador que já estava no Chipre, que ele tinha treinado anteriormente, e ele aí apresentou uma realidade do futebol do Chipre, que eu não conhecia tão bem. Já tinha ideia, mas não conhecia tão bem. Certo. E foi aí que eu pensei: "Epá, se calhar é melhor, é melhor voltar para Portugal, é um bocado menos arriscado procurar qualquer coisa em Portugal", porque foi um bocado chocante a realidade dos clubes de futebol do Chipre, a forma como gerem alguns dos clubes e pronto, para a minha primeira experiência senti-me um bocado de receio. Houve outro clube até da Primeira Liga de Malta que também deu-me uma oportunidade similar, que é desde que eu tomasse conta das minhas despesas na viagem para lá enquanto estivesse em prova, que depois de assinar não haveria problema, fazíamos o acordo, mas nessa primeira semana, desde que eu tomasse conta das minhas despesas, não havia problema, eu podia ir lá treinar à vontade. Mas eu depois acabei por ir para Portugal e surgiu uma oportunidade de ir treinar com o Estoril, só Ok. que eu achei que ia treinar com o Estoril Sub-23, só que cheguei lá e era o Estoril B e eu já conhecia mais ou menos como é que era o sistema ali, era tipo Distrital Portuguesa, Sim, sem sim, sim. desrespeitar o Claro, clube, claro. claro. Não era o que eu procurava para a altura. Um, e depois surgiu o Oliver do Hospital e por coincidência o Oliver do Hospital é um clube que eu acompanho desde criança, porque a minha mãe é de Bobadela, que é 5 minutos do Oliver do Hospital. Ou seja, eu cresci, fui várias vezes à volta lá do Oliver do Hospital e cheguei a ver treinos do Oliver do Hospital, jogos do Oliver do Hospital. Fui uma vez ver o Oliver do Hospital jogar em Oeiras quando ele na altura era a segunda divisão B. Acho que, mas por acaso, acho que foi um jogo da Taça de Portugal. Ou seja, acompanhava o clube já há vários anos e então eu achei que pronto, seria uma história engraçada acabar um dia a jogar no Oliver do Hospital. E pergunto também, lá está, tu desde que chegaste a sénior, estás praticamente a carreira toda fora de Portugal. Como é que foi a sensação de passares um ano aqui? É certo que foi um ano um bocadinho atípico com estas questões todas da Covid-19, mas como é que foi a sensação de estar a competir no teu país? Uh, Para mim foi um ano top, foi um ano importantíssimo no meu desenvolvimento. Fui treinado pelo Mister José Marreco, claro, que agora está no Farense e foi uma pessoa incrível. Ensinou-me imenso, imenso, imenso. Eu acho que o que se destacou mais com ele foi a maneira como ele tratava cada jogador e não tinha nada a ver com a quantidade de minutos que fazia ou a quantidade de jogos que fazia. Éramos todos importantes e é isso que eu destaco mais, foi essa parte psicológica e aprendi muito com ele e acho que até quando um dia cheguei a treinar a formação quando estava em República Checa, acho que tirei muita coisa deste ano do que aprendi com ele. Joguei muito pouco em Oliver do Hospital, mas cresci muito. Foi um ano importantíssimo para mim e para mim o mais importante foi mesmo poder representar um clube com o qual identifico-me, que se calhar o meu clube da minha cidade lá. Eu sinto muito próximo do Oliver do Hospital, continuo a ter um apartamento em Oliver do Hospital e acho que se um dia surgisse a oportunidade de voltar ao Oliver do Hospital, eu pegava nisso instantaneamente, que foi um clube pelo qual tenho muita paixão. Mas essa realidade de futebol sénior em Portugal foi muito diferente outra vez de Inglaterra, porque tive que me adaptar a outro estilo de jogo, novamente, um estilo muito técnico, muito tático, e eu vinha com algumas deficiências individuais que me dificultavam um bocado a vida e tive que me adaptar rapidamente a isso, mas felizmente o Mr. Tozé esteve sempre muito disposto a ajudar-me e aprendi imenso este ano. Acho que quem acompanha o futebol português sabe que o Mister José Marreco tem uma personalidade bastante forte, bastante vincada, por vezes até fere um bocadinho em pouca água, de certa forma. Como é que foi trabalhar com ele nesta questão específica? E ficou ali alguma historiazinha com ele mais marcante, eventualmente? Sim, o que eu sentia sempre dele sentia muita paixão, muito interesse, independentemente do nível, ou seja, Primeira Liga, Segunda Liga, Terceira Liga, todo o jogo é importante. E senti mesmo essa paixão. Ele nunca, não sinto que ele ferveu em pouca água connosco, nunca. Sempre nos apoiou, sempre era ele sempre que se houvesse algum problema em qualquer jogo, a culpa não era do central, a culpa não era do lateral, a culpa era dele, assumia sempre e não era ele que estava a jogar, atenção, éramos nós é que cometíamos os erros, nós Claro. é que fazíamos as coisas bem, mas o crédito era sempre nosso e quando havia qualquer coisa de mal, ele assumia sempre a responsabilidade e eu tenho um respeito enormíssimo por ele, porque às vezes assumia responsabilidades por coisas que a culpa era inteiramente nossa. E pronto, eu não tenho uma coisa negativa a dizer do Mr. Tozé e não aceitarei ninguém a falar alguma coisa negativa sobre o Mr. Tozé à minha volta, porque realmente eu não tive a melhor experiência com ele e podia facilmente dizer, eu não joguei pouco e a culpa é do Claro. treinador. Não, a culpa não era do treinador.
porque o treinador esteve lá sempre disposto a ajudar-me a aprender e explicou-me exatamente porque é que eu não estava a jogar e não no contexto de me criticar, mas no contexto de me ajudar a ser melhor. Certíssimo, certíssimo. Pois é, e pergunto agora como é que surge esta oportunidade de voltares a emigrar, neste caso para o país de Gales? Pronto, ironicamente, não era suposto eu voltar para o país de Gales, eu era suposto ir para o Brentford B. Foi através de um empresário que me detectou lá pronto, no Campeonato de Portugal. Era um perfil que estava mais ou menos de acordo com o que o Brentford B estava a fazer na altura, porque o Brentford B não jogava em nenhuma liga. Eles faziam tipo amigáveis competitivos. Ou seja, eles gostavam de ir buscar jogadores à sétima, oitava, nona, décima liga, menos de 22, 23 anos. E eu tinha, pronto, adicional ao facto que tinha experiência em Portugal também, eles e era, pronto, elegível para a Inglaterra ainda, era um perfil interessante para eles. Ou seja, surgiu essa oportunidade. Para mim era a oportunidade da minha vida, poder jogar numa equipa B, numa equipa na altura, acho que ele estava na Championship, não estava na Premier League, mas mesmo assim, e por questões pessoais também, eu queria voltar para a Inglaterra e era uma oportunidade perfeita. Só que infelizmente, 2 dias antes de eu assinar o contrato, eles deram uma data, não me lembro se era no início de julho ou se era a meio de julho, olha, vens cá a Londres, assinas o contrato e começas no dia a seguir. Eu já tinha apartamento em Londres e tudo, e já tinha inclusive feito o depósito e tudo do apartamento. 2 dias antes eles dizem, epá, peço imensa desculpa, mas ficou um jogador disponível que nós não estávamos à espera, já o estávamos a acompanhar há algum tempo e acho que vamos avançar com ele em vez de avançar contigo. O empresário que estava a tratar tudo disso por mim, é que me tipo, ligou-me a avisar isso, e ele disse que estava a tentar arranjar uma alternativa ainda com eles, mas que ia ser difícil. Eu depois fui ver, depois quando esse jogador foi apresentado, era um jogador que foi dispensado do Arsenal, ou seja, eu entendo, eu Claro, respeito a claro. decisão. Realmente o Arsenal é difícil para um menino que pronto, chegava com poucos minutos ao livre do hospital, é um bocado difícil de competir com isso e eu Claro, claro. aceito totalmente a decisão. Só que também fiquei naquela de pronto, já tinha a minha vida totalmente orientada para ali, e já eu e os meus pais estávamos completamente felizes com o facto de todos esses anos de trabalho podiam ser recompensados desta forma, mas pronto, não era para ser. O empresário depois lá resolveu um acordo qualquer, até com o apartamento e tudo, para eu não ter que pagar a renda, porque eu tinha à altura assinado um contrato de 6 meses com o apartamento, e um apartamento em Londres, baseado no ordenado que ia ser com o Brentford, ia Claro. ser um custo grande para quem ia potencialmente ficar desempregado nos próximos meses. O empresário lá conseguiu fazer um acordo até com o apartamento, fez lá um acordo com o Brentford e as coisas lá ficaram resolvidas. A seguir a isso, é que fiquei uns meses sem nada, sem mesmo com poucas perspectivas. Voltei a treinar lá com o Fleetwood para manter a forma. Nessa altura estava ao pé da minha casa novamente, fui mantendo a forma e entretanto surgiu o Kevin Druids e por acaso foi no dia, acho que foi 23 de agosto ou 24 de agosto. Eu faço antes de 24 de agosto, fui fazer o meu primeiro treino ao Kevin Druids. Outra vez, para mim foi uma oportunidade incrível por ser um clube, pronto, no papel, um clube de primeira liga e representava uma oportunidade para mim que era importantíssima. Eu sempre quis estar numa primeira liga, quem sabe fazer uma boa época. O presidente do clube começou logo a falar: nós queremos ir à Europa, pelo menos fazer os playoffs de qualificação da Europa League. Já era acessível ou através da taça ou através da liga. Eu pensei, bem, vamos a isso, é uma oportunidade incrível. Foi o mesmo empresário que estava na do Brentford que tratou disso e pronto, aceitei a oportunidade. Acho que foi uma viagem, interessante. Olha, pergunto também, pegando um bocadinho no que disseste, do ponto de vista ambiental, como é que se lida ok, tenho aqui uma grande possibilidade de me juntar a uma equipa como o Brentford, que, tal como referiste, era uma excelente oportunidade para, durante aqui um período de algumas semanas, alguns meses, não tenho nada. Ou seja, como é que se lida com essa situação? Foi um período mesmo de um mês, ou seja, deu tipo, vá, chorar que acabou a minha carreira na primeira semana e depois passar o resto das 3 semanas, vai, eu posso ficar aqui a chorar o resto do ano ou posso fazer qualquer coisa sobre isso e manter forma e esperar pela altura certa, porque eu já sabia que se chegasse a oportunidade e eu não estivesse pronto, a culpa era minha. Se eu fizesse tudo o que pudesse fazer para estar pronto no caso de chegar à oportunidade, era o melhor que eu podia fazer nessa altura. Ou seja, vá, passei a primeira semana a sentir-me triste por mim próprio, o resto das 3 semanas a dar o litro para se chegasse à oportunidade. Porque eu estava sempre confiante que qualquer coisa ia chegar. Nem que tivesse que voltar para Portugal, de certeza que qualquer coisa ia aparecer. Só tinha que me manter paciente. E pronto, apareceu o Kevin Druids, felizmente, só que felizmente ou infelizmente, não sei. Depois realmente a experiência não foi
tão positiva como eu queria. E entrando um bocadinho aí, porque é que dizes isso? Porque é que não foi tão positiva como pretendias? Bem, basicamente, na altura, quando eu fiz o primeiro treino, cheguei lá, era a prova. E cheguei no primeiro treino e eles meteram uma ponta de lança. Eu pensei, será que eu estou aqui só para fazer número? Será que o empresário impingiu qualquer coisa e eles realmente não tinham interesse? Pensei, nem me quiseram testar na minha posição. Epá, é muito estranho. Só que a minha sorte é que no meu primeiro toque na bola foi logo um chapéu ao guarda-redes à entrada da área, ou seja, entrei bem. Ah, e eles logo a seguir ao treino assinaram comigo e fizeram, pronto, uma proposta em termos salariais que eu agora já sei que não é normal na primeira liga de País de Gales, que os salários normalmente são bastante mais baixos do que isso. Já devia ter sido uma red flag, Certo. uma suspeita que a coisa não ia correr bem. Finalmente, 2 ou 3 jogos depois, primeiro que o treinador que me contratou dá-me uma grande palestra, um grande PowerPoint, a dizer: "Epá, nós jogamos 4-3-3, só triângulos, quebrar linhas, manter a posse de bola, vamos jogar, construir muito pelos laterais. Epá, não, tu és perfeito para a nossa construção de jogo, é exatamente o que nós queremos." Epá, uma conversa top. Eu pensei: este gajo é um gênio do futebol em formação, vai ser incrível. Vamos bater em toda a gente na primeira liga do País de Gales e vamos à Liga dos Campeões, nem é à Liga Europa. Pronto. Realidade, isto foi na minha cabeça. A realidade, eu não pude jogar o primeiro jogo, desde que assinei, porque estava à espera do certificado internacional. Já joguei o segundo. Nesse primeiro jogo, os gajos foram a jogar a Newtown e o Newtown é que bateu no Kevin Druids agressivamente. Até eu lembro que havia um jogador que era o Lifumpa Moando, eu acho que posso ter absolutamente massacrado o nome dele agora, mas era uma coisa assim. E um jogador incrível, tinha uma velocidade, uma coisa que eu nunca vi, até porque depois foi comprado por uma equipa da Primeira Liga do Canadá e desapareceu. Lá acabou por voltar, mas acho que foi logo para o Canadá a meio da época. Felizmente não tive que enfrentar, mas sim. Eu vi o lateral direito a ser absolutamente massacrado, só ouvia a virar já o Moando aí isolado para a baliza. Eles perderam 5-1 lá o que foi. Resultados, chegamos ao fim de semana, que é o meu primeiro jogo. Isto foi um jogo a do meio da semana. O meu primeiro jogo, o treinador diz: epá, vocês não fazem o que eu quero, vamos esquecer tudo o que eu planeei, vamos jogar 4-4-2, vamos sair para o lateral e eu só quero é a bola na área. José, nem penses duas vezes, assim que a bola não está no teu pé, eu quero ver a bola no ponta-lança de 1,90 m logo a seguir. Eu pensei, epá, fui contratado aqui para construir jogo, vim do Oliver do Hospital, a gente jogava um futebol até relativamente fixe e agora vim para aqui bater bolas. E depois eu vi a realidade do futebol do País de Gales, era a bola saía para mim, uma bola direta para o ponta de lança, ou o ponta de lança davam lá um cabeceamento, a gente se calhar conseguia um ataque, o guarda-redes apanhava a bola, já ela estava a voltar outra vez no ar para mim. Foi outra vez, parecia assim um jogo de ténis, um lado para o outro. Eu só a ver a bola passava assim por cima. Tive pena mais do médio centro, por acaso tínhamos um médio centro que era o Baio, que jogou também jogou por acaso também jogou no Liverpool, no Sub-23, e depois ele acho que é luso-guineense. Ok. Eu lembro que ele estava lá só o via no meio campo assim, a ver a bola passar de um lado Ficava para o com as outro. dores de pescoço, não é? É, a seguir ao jogo assim que a massagista. Mas já, foi basicamente a minha primeira experiência. Eu pensei, isto não é nada disto que o treinador me disse. Nós não me lembro se ou perdemos ou ganhámos os penaltis, já não lembro como é que esse jogo ficou. Só me lembro que não foi nada do que o treinador me disse que ia ser. E, no jogo, e a seguir o treinador fomos ainda fiz mais um jogo, só que o treinador foi despedido depois. Ok. Ou seja, o treinador que me contratou foi despedido e trouxeram ficou o diretor desportivo, foi isso. Ficou o diretor desportivo, que era o contacto, ironicamente, o contacto do meu empresário, e foi o meu empresário que também o tinha levado para o clube, o meu empresário na altura. Uh, uma ideia, um estilo de jogo completamente diferente, só que no meu primeiro jogo com o diretor desportivo como treinador, rematei uma bola no aquecimento e sofri a minha primeira lesão, primeira e única lesão grave que eu tive na minha carreira, que rasguei completamente aqui o abdominal do lado esquerdo. Fiquei tipo cheio de pubalgias, não sei o que, não conseguia, tipo, às vezes nem para me levantar da cama de manhã não me conseguia mexer. Ou seja, ainda fiz os 90 minutos desse jogo, depois fui ao hospital a seguir e detectaram o problema. Só que no jogo a seguir ainda pensei, pá, vou tentar. Fiquei ali uns dias a descansar, vou tentar jogar. Só que no aquecimento outra vez não, vi logo que não dava. Ainda fiquei 2 jogos no banco, naquela de se calhar vou conseguir, se calhar não, mas depois não parei mesmo. Acho que foi 2 ou 3 meses. Ou seja,
foi um início de aventura que um início, mal deu para começar, né, fizeste aí uns joguitos e, Claro, um joguei de cima bem logo. E aí a situação ainda ficou pior, depois começou a chegar aqueles problemas que a gente já começa a ouvir no futebol dos salários, não sei o quê. Eu nunca mais me esqueço um dia que o presidente chegou a mim e disse-me que: eu sei que estás eliminado, mas eu vou-te continuar a pagar como se estivesse a jogar. E eu aí pensei: "Então, mas não é assim que os contratos profissionais funcionam, não é assim que os trabalhos". Eu só lhe disse: ok, obrigado". E depois saí tipo-me a pensar: "Epá, isto foi muito estranho". Eu lembro-me de chegar a casa e falar com os meus pais e dizer: "Epá, ele disse-me isso, isto não me parece nada normal". E começaram a, tipo, a falhar os ordenados e tal, e às vezes pagavam, às vezes não. Nunca mais me esqueço, uma vez um colega meu da equipa pôs uma foto da conta bancária dele e, tipo, dos pagamentos que entraram, e ele recebeu um pagamento de 8 libras do clube. é mesmo de gozar que Yeah, foda-se. eu pensei: 8 libras. E depois a justificação é: pá, mas tu tiveste cartões amarelos e vermelhos, não sei o quê, tiveste bué de multas. Então, mas, epá, eu não acredito que possa haver multas no mundo que fizesse com que ele recebesse 8 libras. Claro. E depois havia sempre a conversa no grupo, isto foi no grupo de jogadores, havia sempre a conversa de: vocês receberam hoje? Não. Vocês já receberam? Não. Aí depois começou a ser muito assim e eu comecei a ficar, tipo, seriamente cansado da experiência. E mais uma vez, falámos um bocadinho da questão de durante ali um período não teres clube, pronto. Aqui é uma situação um bocadinho diferente, ou seja, enfrentaste aquilo que tanto temias no Chipre, de certa forma. Ah, Exato. como é que foi É lidar engraçado. com essa realidade de salários em atraso? Não sei, tiveste ali colegas a passar mesmo dificuldades, eventualmente, não sei? Tive colegas que depois foram arranjar trabalho e acho que haviam já alguns jogadores, nem todos na minha equipa estavam com contrato profissional. Haviam alguns que eram só part-time e vinham treinar 2 vezes por semana e está feito. Haviam outros como eu que treinavam todos os dias. Só que aquilo depende, nem todas as equipas da Primeira Liga do País de Gales são full-time. A minha equipa não, pronto, era ali um híbrido, que haviam 4 ou 5 ou 6 jogadores que estavam full-time e o resto da equipa era part-time. Ou seja, esses que, por acaso, ironicamente, esses que estavam part-time foram os que passaram melhor, porque tinham os seus trabalhos, ou Pois, estavam a exatamente. estudar, ou seja o que for. Os que estavam full-time é que, pronto, já foi mais difícil. Eu, felizmente, não passei assim, tipo, uma passei mais dificuldades mentais, porque para mim isto representava uma oportunidade tão grande, era o que eu queria, o que eu mais queria na minha vida era estar numa primeira liga, finalmente cheguei a uma primeira liga, achava que ia estar no Brentford e agora afinal estava a passar estas dificuldades no país de Gales. Foi, eu diria que foi relativamente complicado mais por esse aspecto. José, e eu gostava de te questionar, lá está, tu estiveste no país, acredito eu que, e estás há vários, estiveste vários anos nessa zona, Inglaterra, País de Gales, ah, como é que se explica esta questão de, vemos Cardiff, o Swansea, agora o Wrexham, no contexto do futebol inglês, sendo que há uma primeira liga no País de Gales, como é que funciona um bocadinho isso? E pergunto até se há alguma rivalidade ali entre os países, eventualmente, como é que acompanhaste isso? Eu vivi em Wrexham, por coincidência. Wrexham era a 10 minutos do meu estádio e era tipo a cidade maiorzita ali na zona, portanto até deu para viver muito a realidade do Wrexham. E até tenho uma história engraçada porque o primeiro jogo, um dia não estava alucinado, pronto, quis ir ver um jogo de futebol, fui ver um jogo do Wrexham, por coincidência foi o primeiro jogo que o Ryan Reynolds e o Rob McElhenney foram ao estádio A sério? presencialmente desde que compraram. Ou seja, e até eu lembro uma vez que estava a caminhar no centro da cidade, estava a ver assim um grupo de gente enormíssimo, que não era nada normal em Wrexham, que não tinha quase movimento nenhum na altura, agora já mudou muito. Na altura não tinha quase movimento nenhum, e depois eu começo-me a aproximar e vejo ali o Ryan Reynolds e o Rob McElhenney no meio daquela gente toda, com as seguranças deles e não sei o quê, mas estavam a tirar fotos com a malta toda, a falar com toda a gente. Sempre foram muito envolvidos na cidade. E eu vi aí, tipo, comecei a ver mais gente a acompanhar o Wrexham, a virem mais à cidade e mais malta no estádio. Começou a ver tipo sentia-se mesmo na cidade um bocado mais vida e a vida a crescer, a crescer, a crescer. Nem que aquilo agora deve estar mesmo completamente diferente. Não senti muita rivalidade. Aquela malta que era mesmo do futebol, sim, criticava um bocadito o facto desses clubes não quererem estar na Liga do País de Gales. Senti isso, mas era mais os próprios galeses. Eu acho que na parte dos adeptos ingleses não nos fazia muita diferença. Certo. Na parte do futebol galês, até mais se calhar os clubes da Primeira Liga do País de Gales criticavam as decisões desses clubes terem ido para o futebol inglês. Eu, pessoalmente, de formação em gestão desportiva, entendo completamente o porquê dessa decisão, porque realmente eu senti mesmo que o futebol do País de Gales era só despejar dinheiro.
Tinha que ser mesmo um projeto de ego da direção dos clubes, ou mesmo uma paixão pelo clube local, tinha que ser mesmo qualquer coisa assim, porque não há assim muito interesse, infelizmente, no desenvolvimento do futebol do País de Gales. Não traz assim uma grande quantidade de adeptos, é mais clubes, havia clubes tipo o Barrytown que sim traziam muitos adeptos, mas não é assim tão comum. O Penny Bond senti mesmo que tinha uma grande paixão pelo clube, só que, por exemplo, o caso do TNS, que é o ganho ao campeonato praticamente todos os anos, não tinha assim uma grande, até por ser localizado literalmente em Inglaterra, nem era no País de Gales, estava mesmo ali na fronteira. Então não senti. Pronto, senti um bocado os adeptos do País de Gales incomodados pelo facto de eles não quererem estar na liga, até porque eles até estão a tentar arranjar alternativas, estão a criar troféus e a tentar convidar o Wrexham, o Cardiff e o Swansea todos a passarem, e até o Merthyr Town também, que também está na sétima liga, mas da parte dos adeptos ingleses, nada. E do ponto de vista do estilo de vida, da sociedade fora do futebol, sentias algumas diferenças entre País de Gales ou Inglaterra, ou podemos dizer que era um estilo de vida semelhante, vá? Pronto, eu podia fazer aquela viagem de Wrexham para Liverpool, que era se calhar 45 minutos a uma hora, ou até podia ir de Wrexham a Manchester e sentia uma diferença um bocado grande. Wrexham tinha um bocado mais de vida, mas quando eu começava a passar, eu passei muito no interior do País de Gales, nas viagens dos jogos de futebol, e era assim, haviam zonas que eu sentia mesmo que, pronto, faltava um bocado o financiamento do governo àquelas zonas, sentia um bocado que se calhar o Reino Unido tinha um bocado mais foco em Inglaterra, um bocadinho menos no País de Gales, na Escócia, na Irlanda do Norte. Senti isso um bocadinho, sim. Um, Acho que, pronto, o Wrexham, agora felizmente com o Ryan Reynolds e o Rob McElhenney tem havido um crescimento tem crescido muito na parte do investimento. Se calhar o resto do país de Gales já não tem tido tanto interesse, somente naquelas zonas de Bangor, nas zonas de Llandudno, se calhar financeiramente um bocado, zonas muito difíceis. E acho que sim, que se notava um bocado a diferença. Já só mesmo para terminar, faço-te a pergunta de há pouco, algum episódio mais marcante, mais curioso, mais caricato que te lembres desta experiência no País de Gales? Se calhar sem ser aquela do presidente a dizer que me ia pagar como se Pagava? estivesse a jogar. Lembro-me quando tive a minha lesão, cheguei lá ao treino num dos dias a seguir e disse: epá, preciso ir ao fisioterapeuta. Realmente eu estava lá, se calhar, 2 semanas, se calhar, e eles disseram assim: pá, o fisioterapeuta não estava, o fisioterapeuta não estava. E pronto, então quando é que ele está? E eles disseram: o fisioterapeuta está a fazer uma viagem de caridade até a Austrália. Eu acho que ele estava a ir literalmente de bicicleta até a Austrália, de bicicleta. E eu pensei: então, mas como é que essa gente tem algum problema médico? Está ali o Sport Scientist. Eu cheguei ao Sport Scientist, e ele diz: epá, eu sou mais tipo análise de dados, eu tenho o curso, mas não sei se te consigo ajudar aqui. Ou seja, não havia fisioterapeuta, Certo. resumindo e concluindo, e eu descobri assim que não havia fisioterapeuta, porque eu realmente nunca pensei, tipo, sabia que havia uma sala médica, toda XPTO, por acaso em termos de condições de estádio a gente estava bem equipados, mas nunca lá entrei, até porque não, uma questão de superstição, nunca gostava de andar muito à volta das zonas de fisioterapia e das zonas pronto, das zonas médicas, e realmente nunca questionei, até precisar. Só quando precisei já não havia. Estava de bicicleta, não sei se já ia na Turquia ou não sei onde é que ele ia, ou seja, aquele já devia estar a fazer aquilo há algum tempo. Inacreditável, Ou seja, inacreditável. paguei tudo, depois o meu tratamento e tudo, paguei o do meu bolso, ir ao médico, ir ao hospital, foi tudo do meu próprio bolso. Não, lá está, são realidades mesmo distintas. José, Yeah. surge Eu nunca depois pensei numa primeira liga, mas exatamente, exatamente. Surge depois a Finlândia, o país que, como tu próprio dizes, já chamas de casa. Mais uma vez pergunto como é que se dá esta transição, e como é que acabas num país, pronto, de certa forma não tem a tradição futebolística daqueles que não estão no país de Gales, mas essa zona de Inglaterra sim, que não tinha a tradição dos países nos quais tinhas estado até então. ou seja, a Finlândia não é um país muito de futebol. Eu até digo que há algumas cidades aqui na Finlândia que são anti-futebol. Um, É um país totalmente virado para o hóquei no gelo. Depois eles têm lá assim, umas cidades mais pequenas, umas terras mais pequenas têm interesse em esportes, que é o Peçapalo, que é o beisebol finlandês. Não sei se já acordaste que o Por beisebol acaso finlandês não. é um bocado. Tem algumas diferenças do beisebol normal, mas é um desporto muito grande cá também. E depois eles têm o floorball, adoram o floorball, que é tipo, pronto, uma bolinha, é interior, é tipo um campo de futsal e é um bocado.
um híbrido do hóquei no gelo, se calhar com o futsal, de certa forma, mas eles estão, Certo. pronto, a jogar como se fosse hóquei. Ou seja, tem tantos desportos diferentes e depois eles gostam muito de basquetebol cá também, mas o futebol realmente, pronto, fica um bocado secundário. Eu acho que em termos de participantes é o desporto maior do país, mas em termos de interesse, completamente ok no gelo. Ok. Agora, o Caiani surgiu-me, eu lembro-me uma vez que estava, pronto, ia de Wrexham a Manchester, que é uma viagem vá 10, 15, 20 minutos, ia no carro, já tinha falado com o Mr. Luís Figueiredo, que era o treinador do Caiani Haka na altura, várias vezes, mas nunca se falou sobre, brincou-se sobre a possibilidade de eu ir para eu já sabia que tinha os meus problemas lá no Kevin Druids, que não estava satisfeito, já sabia disso, mas não brincámos sobre a possibilidade, se podias era vir para o Caiani. Eu, sim, sim, eu saí da primeira liga e fui para a terceira liga finlandesa, bora. Só que um dia ligou-me, ele depois, entretanto, disse-me que ligou-me meio a brincar, mas eu ia no carro, já ia completamente exausto da situação em Gales, estava completamente chateado, não me sentia completo, não sentia que estava a gostar. Ele perguntou-me: queres vir para o KN Hockey? Eu, quero. Não sabia as condições, não sabia como é que era da casa, não sabia nada disso. Sim, quando é que me querem ir? Mais nada. Em 20 minutos ficou a decisão tomada. Falei com o presidente tinha um inglês que eu não percebia nada do que ele me estava a dizer. Depois, entretanto, enquanto lá estive, lá fui aprendendo da forma como eu falava, fui-me habituando. Hoje em dia há pessoas que me ligam, ainda que estão lá a jogar, que me ligam para perguntar: olha, o que é que ele me disse aqui? Mas eu já estou habituado. Mas pronto, sem saber completamente a realidade, sem saber as condições, está-se bem. Depois lá, eventualmente lá falámos sobre esses detalhes, mas eu já queria ir embora do país de Gales, queria ir para uma realidade nova. E a Finlândia, pronto, do que eu sabia da Finlândia, sabia que era o país mais feliz do mundo. E chegou-me na altura, eu sabia as condições do KN Haka. O KN Haka treinava 4 a 6 vezes por semana, duplos em vários dias da semana. Tínhamos piscina, tínhamos ginásio, tínhamos tudo praticamente. Olha, tínhamos fisioterapeuta, que na altura já não precisava mais, mas foi um detalhe bom Não estava de que bicicleta eu a caminho passei da a, Austrália. exato, eu comecei a pensar nessas coisas também e pronto, aceitei logo e lembro-me de ir a Portugal tipo mais ou menos 2 semanas e depois fui com os meus pais e tudo, fomos para a Finlândia. José, eu acho que é unanimemente reconhecido que os países nórdicos, a nível de segurança, de organização, estão um patamar acima. Foi também uma questão importante nesta tua escolha? Honestamente, eu nem tinha olhado para essas partes da segurança e tudo. Eu acho que o Mr. Luís falou-me dessas coisas, mas eu estava mesmo mais preocupado totalmente com a parte desportiva e, portanto, ele falou-me na parte de desenvolvimento e das condições desportivas e para mim chegou-me. Era isso que eu queria. Eu queria era continuar a treinar bem, desenvolver-me bem, ganhar minutos, que era o mais importante. E depois cá apercebi-me também da importância que os nórdicos dão à segurança e do estilo de vida e vi realmente que é um país incrível em termos dos apoios do governo. Toda a gente se sente bem, toda a gente se sente segura. Eu posso sair a caminhar às 2 da manhã e ninguém me faz mal, ninguém me toca, que dão muita importância ao espaço que a pessoa tem, ou seja, não invadir o espaço de outra pessoa, senti-me mesmo bem por esses aspectos. Às vezes falta-me um bocado tipo, o aspecto da socialização, que é um bocado mais difícil, ainda não falo a língua tão bem e sinto às vezes não é tipo uma aversão a falar inglês, mas que se eles não dominam totalmente o inglês, dizem logo que não falam inglês. Embora se calhar entendem o inglês super bem, não se sentem confortáveis a fazer porque não o dominam. Ou seja, é como se fosse uma espécie de vergonha. Têm vergonha de falar inglês. Ou seja, a parte de socialização às vezes é mais difícil. Agora, eu aprendi que o mais certo a fazer é, quando quero perguntar a alguém, não pergunto, falas inglês? Porque se calhar eles aí já dizem que não. Eu aprendi, percebes inglês? Que é o barato que é o Inglândia. Aí se eles me dizem sim, percebo inglês, eu já sei, olha, este fala inglês super bem e vai ter vergonha. Posso falar à vontade que eles entendem. Certo, estou a entender. Olha, e já foste falando aqui um bocadinho, logicamente, desta questão, mas do ponto de vista social, fora do futebol, o que é que destacas na Finlândia? O que é que te surpreendeu mais? Surpreendeu, eu posso dar já a história da minha primeira semana em Kayani. Ou seja, eu viajei de Portugal, nunca mais me esquecerei. Entrámos em. Pronto, no avião em Helsinki, apanhámos um avião não, uma avionetazita de Helsinki para Kayani. Estavam para aí menos 20 e tal graus. Eu lembro-me, já era noite quando a gente estava a chegar, o avião começou a baixar, a baixar, a baixar, mas a gente só via nuvens, não víamos tipo pista nenhuma. Até porque quando começámos a aproximar cada vez mais, só víamos era árvores e árvores e árvores, e um ambiente lindo, lagos e tudo.
mas não víamos a pista de aterragem. Entretanto, o avião aterra e estava tipo, era uma cena toda branca, só se via a neve, mas era a pista que eles obviamente sabiam. Nem sei como é que eles sabem que aquilo está, porque não via luzes, não via nada. Só estava lá tipo árvores e árvores e árvores, certo. e assim uma cena branca muito grande e pronto, era a pista. Uh, Aterramos, saímos, estava lá o presidente, o treinador, e eu fui direto para o treino e fiz logo o meu primeiro treino nessa tarde, nessa noite. Uh, mas foi uma realidade mesmo completamente diferente, ver a neve toda a cair. Eu nunca tinha visto tanta neve na vida e foi mesmo uma adaptação incrível. Um processo um bocado difícil. E do que eu fui falando com convidados que já tive cá, que estiveram em países nórdicos, Finlândia, Noruega, há também muita cultura do treino quase indoor, dentro de pavilhões. Também tens essa realidade? Sim, sim, sim. O meu primeiro treino foi logo na bolha indoor. Foi a primeira vez que eu tinha visto uma bolha indoor. Já tinha visto tipo fotos e isso, mas nunca tinha tido a experiência. Por acaso o indoor de Kayani tem um relevado top, mas não tem o aquecimento. Foi uma Ok. coisa que eu senti que faltava um bocadinho ali no indoor lá de Kayani. Mas até por uma questão de adaptação, eu senti tipo, não sei se é um bocado, não sei se já viste isto antes, mas a respiração dentro do indoor, da bolha, é um bocado diferente do fora, ou seja, a gente tem que ter o período de adaptação ao indoor, depois o período de adaptação quando voltamos cá para fora outra vez. Ok. Que até na forma, pelo menos eu senti, tipo, no aspecto de endurance e tudo, foi um bocado diferente. E depois há, pronto, umas regras diferentes que se a gente bate a bola demasiado alto, bate no telhado, se tem de sair outra vez tem de sair de lançamento unilateral, é um bocado diferente. É um período um bocado de adaptação a isso também. Mas essa realidade é só em treino ou chegaste a ter jogos também nessa indoor? Cheguei a ter jogos pré-época, são todos praticamente nos indoors, e depois dependendo do clube e da situação do inverno aos clubes fora onde a gente vai jogar, pode calhar indoor. Eu tive a sorte de nunca ter tido um jogo de liga mesmo indoor. Quase aconteceu em Cannes em 2023, mas felizmente não, porque eu acho que perdia completamente pronto. A liga é sempre associada ao estádio, àquele ambiente, e toda a gente dizia: não queremos o primeiro jogo em indoor, mesmo que seja tipo com neve torrencial, a gente tem de passar para o estádio, nem que a gente tinha que ir lá que as pás limpar o estádio, nós próprios, os jogadores próprios, temos que fazer o primeiro jogo lá. Felizmente nunca tive que fazer um jogo de liga dentro do indoor, mas já calhou jogos de taça. Ok. Ó José, tu já passaste por 3 clubes na Finlândia, já disseste que o Cayenne, o primeiro, foi um contexto de terceira divisão e os outros 2, pergunto também em que nível é que foram, ou seja, em que nível é que estás agora também? O, por coincidência, estou na mesma liga que estava quando cheguei no Kayaniaka, mas eles entretanto meteram uma liga nova entre a primeira e a segunda, que era a Veikkaus Liga e a Ykkönen, meteram a Ykkös Liga, ou seja, atualmente, embora esteja na mesma liga que estava com o Kayani, agora estou na quarta liga em vez de estar na terceira. Certo, Na altura, quando cheguei ao Kayani, estava na terceira, e depois fui jogar para a Kolmonen, no ano a seguir outra vez no Kayani, que era a quarta, mas que agora é a quinta porque introduziram essa liga nova. certo. E, ou seja, lá está, aquilo que falámos no início, esta questão do viver só do futebol, mesmo sendo num nível como o terceiro, o quarto, está completamente salvaguardado, certo? Nestes contextos do Kayani, sim, mas atenção que na Finlândia toda não podemos partir, e no Kokkola, no GBK também, mas não podemos partir do princípio que todos os clubes dessa liga dá para viver nesse contexto. Há muitos clubes dessa liga que não pagam. Maioritariamente eu diria em Helsinki. Em Helsinki há muita disponibilidade de jogadores e significa que pronto, os jogadores finlandeses normalmente jogam grátis, ou seja, é muito mais difícil entrar num clube de Helsinki a receber com casa e tudo, e os ordenados normalmente são mais baixos do que no norte da Finlândia. Eu, felizmente, fiz carreira quase sempre no norte da Finlândia. Houve um período entre 2023 e 2024 que vivi em Helsínquia, mas foi na fase do off-season. E aí estive a treinar com alguns clubes de Helsinki e vi um bocado essa realidade. E os ordenados oferecidos eram sempre muito inferiores ao que se poderia encontrar no norte. Sim, ou seja, Aí já há muito jogador que já tem de trabalhar ou estudar, ou seja, o que eles agregam ao futebol, e a realidade já é diferente. há mesmo a distinção de, ok, toda a logística para viver num contexto de norte do país é mais difícil, então de certa forma permeia-se isso com, ok, o jogador aqui pode viver apenas e só do futebol, de certa forma. Sim, é muito difícil eles atraírem um jogador, por exemplo, de Helsinki para querer jogar no Norte.
Até porque a maioria dos jogadores locais dessas cidades pequenas querem ir para Helsinki, querem ir para Tampere, querem ir para Turco, não querem ficar no norte. Ou seja, é muito difícil reter jogadores, é muito difícil ir recrutar jogadores novos. Aí é que chega a importância do jogador estrangeiro. Estou a perceber, estou a entender, estou a entender. José, pergunto também, esta época atual, na Finlândia começou há relativamente pouco tempo, como é que tem sido a experiência? Lá está um clube novo, como é que tem sido esta experiência? Outra vez é uma realidade diferente. O Hércules está a passar uma fase muito difícil em termos de organização, de estrutura e financeiramente. Ou seja, foi um período um bocado de adaptação, porque em Caiani eles tinham mesmo umas condições muito difíceis. Até, pronto, já falámos dessa diferença dos clubes do Norte para os clubes do Sul, pois o Caiani ainda tinha uns recursos mais evoluídos comparados ao resto dos clubes do Norte. Aqui no Hércules é uma realidade um bocado diferente. Temos dois treinadores ingleses na equipa técnica. Três, que o adjunto o outro adjunto também é inglês-finlandês, ou seja, tecnicamente três. Uh, Treinamos full time, outra vez, quatro vezes por semana, 5 vezes por semana às vezes, num jogo. Ou seja, em termos de treinos, a quantidade é boa, a qualidade é boa, mas em termos de recursos já é difícil. Até porque eu falei inicialmente daquele que há muitas cidades da Finlândia que é um bocado anti-futebol. Infelizmente, eu sinto que o Oulu é uma dessas cidades, um bocadinho anti-futebol. Por exemplo, na fase do inverno, se quer ir treinar individualmente, posso entrar lá no indoor, só que eles depois expulsam-me do indoor porque não fiz uma reserva online que tem que ser feita 2, 3 dias antes, mais a parte de. Mesmo que seja indoor, mesmo que seja individual, tem que pagar o aluguer do relvado todo, ou seja, pagar se calhar 90, 100 euros para estar a usar um cantito lá do campo. Para mim, assim que não tem sentido nenhum, que em Caiani não era assim. Em Caiani a gente podia usar quando queríamos, podíamos usar o estádio, podíamos usar o indoor, até durante o verão, que já temos sol às vezes 24 horas, podemos ir lá às 10 da noite passar no rabato, estão lá miúdos a jogar futebol todos juntos. É essa a diferença que eu digo um bocado do anti-futebol e uma cidade que já encoraja o futebol. Até porque Certo. este ano o clube de hóquei no gelo de Caiani faliu, infelizmente, porque eu até gostava de ir ver os jogos deles. E, ou seja, o interesse vai estar totalmente no futebol e há dois clubes na quinta liga que estão a investir seriamente no futebol, querem os dois subir, até inclusive houve um jogador que tem 71 jogos na La Liga que agora está jogando no Kajani Haka na quinta liga finlandesa e 42 internalizações pela Hungria, ou seja, há um investimento sério no futebol. Aqui em Ulu eu já não sinto tanto isso. O presidente do AC Ulu está a fazer um investimento muito grande, supostamente vai haver um estádio novo, eu agora quero acompanhar como é que as coisas vão alterar com isso, mas mesmo assim sinto que ainda há alguns passos a dar. Já, e falamos também há pouco que, do ponto de vista pessoal, a tua vida mudou muito há cerca de 3 meses. Gostava que falasse um bocadinho como é que está a ser esta experiência e de que forma é que isso teve influência nas tuas decisões, do ponto de vista desportivo. Sim, teve uma influência muito grande, até porque eu posso ser em 2024, sim, em 2024 comecei a pré-temporada numa equipa de segunda liga finlandesa, ou foi em 2023, já não me lembro. Não, foi 2024, sim. Ahm, Comecei a pré-temporada numa equipa da segunda liga finlandesa. Foi a duas. Primeiro comecei numa e depois tive um desentendimento com o treinador. Isso é, por acaso agora não um desentendimento não, porque isso pareceu mal, pareceu que discutimos, mas não. O que aconteceu foi que eu tive uma semana à prova, senti que correu super bem e o treinador disse-me que me ia contactar a seguir ao Natal. Top. Ele veio, entretanto, contactei-lo, ele disse, outra vez durante tipo, esse período, ele disse, depois no ano novo eu digo-te qualquer coisa. Chegou o ano novo, ele não disse nada. Eu tinha levado um amigo meu comigo para essa prova que acabou por assinar e eu acho que agora inclusive é um dos segundos capitães de equipa ainda hoje. E ele um dia mandou-me uma mensagem e disse: Olha, o treinador está a perguntar onde é que tu andas. E eu disse: Onde é que eu ando? Então ele é que não me disse nada. E ele disse: supostamente o treinador disse a ele que eu é que era suposto ficar em contacto com ele no ano novo. Eu percebi que ele é que me ia contactar, ou seja, Houve ali ficámos os uma dois a falha de pensar comunicação. o oposto. Entretanto, eles já tinham ido buscar um lateral direito e eu já estava a treinar noutra equipa da segunda liga já, e nem fazia questão de lá voltar. Ou seja, parece que houve assim um desentendimento qualquer e depois, entretanto, nunca mais falámos. E entretanto, esse treinador também já saiu e já chegou outro treinador. E entretanto, depois fui treinar essa outra equipa da segunda liga e eu estive lá uma semana, mas eu estava lá a treinar e estava a ver, eles já tinham dois laterais direitos. E depois eles tinham um lateral esquerdo lá e eu estava a jogar a lateral esquerdo. Mas depois anunciaram um lateral esquerdo no Instagram que ainda nem sequer lá estava.
Então eu pensei: "Mas eu já tenho 2 laterais de cada lado, acho um bocado estranho eu ainda aqui estar". Claro. Depois no fim da semana é que ele me disse: "Epá, olha, desculpa lá, foi um bocado o treinador disse-me isto, foi um bocado mau, mas eu precisava de 22 jogadores para estarem aqui no treino e não te pensei que se dissesse isso depois não querias vir". E eu, ah, acho que ficou um bocado mal E tu, terem feito isso. pensou bem, exatamente. Não, mas eu honestamente acho que se ele podia-me ter chamado isso, eu vinha de boa vontade, até só para ganhar, pronto, para ter minutos Claro. e ter um bocado de ritmo de treino, até nem me importava. Fiquei se calhar mais ofendido por ter acontecido assim. Entretanto, aí, e depois de vindo da época de 2023, onde ainda estive no Cócula também, porque nós chegámos a falar do GBCO, mas eu fui comprado pelo GBCO para passar do KN Haka para o GBCO, que na altura o KN Haka estava na quarta liga, as coisas não estavam como em 2022, e eu passei para o GBCO porque queria jogar na terceira liga para continuar a puxar para tentar jogar numa segunda ou uma primeira. Ou seja, estava tudo um bocado alinhado. Fui aos clubes da segunda liga, só que pronto, aconteceu isso e eu fiquei, epá, mentalmente fiquei muito em baixo. Já tinha tido um fim da época de 2023 um bocado mau, não me senti tão bem, não senti que as coisas estavam a correr bem no GBCO e fiquei mesmo desencorajado. Então eu pensei, e depois na altura a minha namorada a Emília engravidou pela primeira vez, só que a gente acabou por perder o bebê, infelizmente, nessa altura. E eu tomei uma decisão, e depois acabou por engravidar outra vez, mas isto já foi em KN. Ou seja, quando ainda estava grávida com o primeiro bebê, ainda antes de perdermos o bebê, eu decidi, epá, vou fazer mais um ano de futebol e depois vou deixar o futebol. Mas queria acabar a carreira em KN, que foi um clube mesmo tipo super especial para mim. Ou seja, fiz o acordo, acabei por ir para KN e entretanto aí perdemos o bebê e a Emília voltou a engravidar outra vez com a Isabela, que nasceu no dia 18 de fevereiro. Ou seja, fez agora há uns dias, 3 meses. Entretanto, passei essa época de Cayenne já tipo, mentalmente preparado que vou ser pai, a minha prioridade agora é a minha família. Claro que não foi bem assim, porque depois na República Checa as coisas alteraram-se um bocadinho, ainda hoje as coisas estão um bocado alteradas, mas já chegamos lá. Mas resumindo e concluindo, os últimos 3 meses têm sido uma experiência, até porque a tentar fazer os jogos de futebol, achas com 3 4 horas de sono por causa que a bebé teve acordado durante a noite passada. A Emília felizmente apoia-me imenso e acho que eu digo sempre que tudo aconteceu por uma razão e eu era suposto ir para a Finlândia, era suposto passar as realidades que eu passei cá na Finlândia, que era para conhecer um dia, que o meu futuro era este. E agora cá estamos. Já ainda temos, lá está, esta experiência da República Checa para conversar sobre ela, mas até entrando já um bocadinho aqui no que estás a dizer, a tua namorada é daí, a tua filha nasceu aí, presumo eu que o objetivo passe por continuar a jogar aí e ir mantendo um bocadinho esta vida enquanto for possível. É por aí? Inicialmente, porque a situação de trabalho na Finlândia estava muito difícil, ou seja, eu acabei aquele tempo, voltei da República Checa e não estava a conseguir encontrar trabalho, porque a ideia já era trabalhar. Mas quando acabou a República Checa eu pensei: "Epá, se não vou encontrar trabalho vou ter que jogar futebol outra vez", porque é uma coisa que eu sei que consigo viver do futebol aqui na Finlândia. Ou seja, primeiro comecei, era suposto ir para uma equipa da segunda liga finlandesa. Fiz o estágio até do sindicato de jogadores cá da Finlândia, acho que fiz 2 bons jogos no estádio contra uma equipa da segunda liga e contra uma equipa da terceira liga, e a ideia era jogar futebol outra vez, mesmo de trabalho, porque não estava a conseguir encontrar trabalho na Finlândia. Para os estrangeiros está uma situação, até para os finlandeses está uma situação muito difícil, no desemprego cá da Finlândia. Entretanto, até surgiu outra oportunidade com o Vajakoski, que é uma equipa da mesma liga do Hércules, mas de outra zona, Ok. e tem treinador português. E eu, depois, quando as coisas não correram com a equipa da segunda liga, até porque a equipa da segunda liga era muito longe, a Emília pediu-me: "Epá, não, é melhor não irmos para tão longe da Lu, vamos para Jyväskylä com o Vajakoski, que é mais perto". Eu fui lá, até cheguei a treinar com ele, fiz um jogo, adorei o Mr. Hugo Henriques, que é o treinador do Vajakoski, adorei e já estava encarado que ia para lá. Entretanto, depois do nascimento da minha filha, que foi umas semanas depois de eu ter feito esse jogo do Vajakoski, as coisas. Tivemos aqui uns problemas cá, mais ou menos relacionados com a gravidez, que são coisas normais depois aos partos. E a minha namorada decidiu que era o melhor para ela ficar em Oulu e eu não queria ficar longe dela, não queria ficar longe da bebé, não sentia preparado para isso e até porque sentia que tinha que estar cá para apoiá-la também. E é um período, eu acho que a seguir o parto é uma experiência incrível, mas também ligeiramente traumática, digamos. Há muita ansiedade até ao momento Desafiante, não é? e é desafiante, sim. E após o parto, depois há sempre um período de adaptação que também não é nada fácil. A gente está a dormir se calhar 1 ou 2 horas e
umas semanas um bocado difíceis, pode se tornar um período, um mês. Felizmente, depois de poucas semanas, a bebê adaptou-se bem, não tivemos tantas dificuldades, mas tivemos ali um período um bocado confuso, um bocado difícil, um bocado desafiante. E nesse período eu tive que ligar para o Mr. Hugo e dizer: Mister, tenho que ficar aqui em Olu, não dá para sairmos do Olu este ano, pelo menos, tenho que focar pronto, minha família, tenho que focar na Emília, tenho que focar na bebé, e o melhor para ela é ficar aqui junto à família dela, que é tudo aqui do Olu. Só que eu fiquei depois ali outra vez uns dias à rasca, e agora o que é que eu faço? Aí liguei para o meu amigo, que é o treinador do Hércules, o treinador inglês, e expliquei-lhe a situação, e ele disse: olha, por nós podes assinar já cá, fica já cá, estás à vontade. Resolveu-se tudo eh, de forma harmoniosa, de certa forma. Sim, eu já tinha, pronto, no futebol do norte da Finlândia as pessoas já me conhecem mais ou menos, já joguei contra as equipas praticamente todas aqui desta liga já sabem mais ou menos, já me conhecem, até por exemplo, aí que se calhar em clubes da liga acima já me conhecem também. Ou seja, as pessoas já têm confiança que eu posso assinar lá e já sabem o que é que vão ter. Certo. No sul Ah, não foi tenho, mesmo. infelizmente não no sul, mas no norte já, Exatamente. já deixei aqui alguma marca. E só mesmo para terminar, falta-nos falar sobre a tua experiência na República Checa, como é que surge isso, porque foi aqui, e entre experiências na Finlândia, parecia já completamente adaptado e fixo neste mundo da Finlândia, e vais ali à República Checa, como é que isso surge? Portanto, era aquela coisa, eu fui o ano de 2024, fui para Kaiani porque queria acabar a carreira de futebol em Kaiani, carreira profissional, e já estava totalmente mentalizado que era isso que ia acontecer. E eu inicialmente fui para Praga para trabalhar, nem foi para jogar futebol. Agora, nunca mais me esqueço, no ano de 2024, o Kappa, que é o rival do Kaiani Haka, subiu para a Primeira Liga do Haka. Ou seja, eu pensei que era um ano perfeito para acabar, porque é um jogo super conflituoso, é um derby enormíssimo na cidade, até porque o Capa atira dinheiro aos jogadores, se calhar os jogadores ali a receberem 2, 3 mil euros e o Capa ali a tirar dinheiro para eles na quinta liga finlandesa. E pronto, o Aka tem outros recursos, tem outra realidade, mas é uma realidade que investe muito no futebol jovem de Cayenne e pronto, uma família, tem ali um ambiente familiar, um ambiente que eu senti no Cayenne Haka, um ambiente que eu nunca senti em qualquer outro clube, um ambiente muito familiar, a forma como o presidente Guilherme Antonen gera aquilo é uma coisa que eu nunca dificilmente se encontra num clube e foi mesmo um ambiente incrível, daí eu querer acabar lá. Ou seja, acabei o meu último jogo, supostamente, atenção, era o meu último jogo, e em pleno KN Haka Kappa, o último derby do ano, ganhamos 3-0 o primeiro jogo, e no segundo jogo que estávamos empatados foi 2-2, já não lembro se foi 2-2, 3-3, já não lembro como é que foi. E eu saio aos 93, epá, a malta toda do KN Haka, porque aquele estava assim meio azul, que era a malta do Kappa, e meio amarelo, que era a malta do Haka, a malta toda em pé. Eu nunca mais me esqueço disso. Quando eu fui substituído aos 93, foi mesmo para o momento. Eu pensava que era o fim, vá. Era uma experiência incrível. Eu ia para outra, pronto, era o fim supostamente o fim do futebol, uma realidade nova, era a minha vida como pai, a minha vida familiar, era outra carreira, vá. Entretanto, fui para Praga para trabalhar e para uma empresa de marketing digital, só que o dono da empresa também era dono de um clube de futebol, que criou e subiu da 19ª, oitava, sétima, já estava na sexta, e queriam continuar a subir, a subir, a subir à força toda, eles querem meter o clube um dia na Primeira Liga. Ou seja, ele já tinha na ideia dele, olha, este tem para aqui trabalhar, mas eu vou pô-lo a jogar futebol. E Até tu porque eu a fui, pensar, tipo, quando fui à problema entrevista de também. trabalho, quando fui à entrevista de trabalho com ele, ele disse: olha, nós temos aqui um jogo no sábado, não queres jogar? Era um amigável, não queres fazer um joguinho? E eu, yeah, porque não? Tava, ainda estava a meio da época do Caiani, ou seja, tipo, tínhamos uns dias de folga, eu fui lá à entrevista de trabalho, calhou bem, não faltei nenhum jogo do Caiani, e fiz esse joguinho lá em Praga. Pá, era uma realidade completamente diferente, mas ganhei assim uma ideia do que era o futebol da República Checa, e depois, quando já lá estava, ele disse: olha, por que não vais fazer uns treinos a ver como é que te sentes? E eu fui fazer um treino, fiz um segundo treino, joguei. E ele disse: meteu-me logo a inscrição, logo, eu assinei logo e joguei logo. Acabei por fazer uma série de jogos em Praga, marquei um gol, até que é uma coisa. Tive 2 gols em Cayenne e tive um gol em Praga, que é uma coisa que acontece muito raramente. Os meus amigos gostavam, os meus colegas de equipa gozavam sempre comigo que eu não fazia os gols, estava sempre a fazer as assistências, não sei o quê, mas os gols não vinham e era sempre assim, coisas que aconteciam tipo fora do mundo. Eu lembro uma vez que
Eu lembro uma vez que estei à entrada da área, a bola bate assim em 2 defesas, o guarda-redes já se tinha atirado, eu pensei: "Olha, vai sair um gol", bate no calcanhar do guarda-redes, nem sei como, e sai por cima. É uma série de coisas assim. O gol parecia que, tipo, nunca vinha e eu ficava cada vez mais ansioso sobre o gol, e uma vez em um jogo cá ainda saiu 2 gols e na República Checa ainda me saiu mais um, foi nesse espaço de 2024. Parecia tudo inclinado, vá, o 2024 é o ano, Acabar. vá. É, mas por acaso foi uma experiência fixe, República Checa. Eles jogavam um troféu europeu, que é o Phoenix Trophy, não sei se já ouviste falar. Acho que não. Que é, o Phoenix Trophy é acho que é tipo, ai, agora não está-me a falhar, accredited pela UEFA, ou seja, é mais ou menos acompanhado, e é supostamente para os clubes que deixaram alguma marca, tipo corporate social, uma marca social no futebol, ou seja, joga o FC United, joga o Fans United, o Prague Raptors, onde eu estava, joga também. Agora está cada vez a aumentar. Há clubes, acho que é no Montenegro, em Itália, em várias partes da Europa. O Gila que é um clube da Finlândia, que acho que joga na quinta ou na sexta liga, mas é o clube mais famoso da Finlândia porque junta uma série de influencers, e acho que até o Gila até teve no FIFA. Há 2 ou 3 clubes, o HJK e o Clubes, que tiveram mais ou menos no FIFA por serem das competições europeias, e depois estava lá o Gila no último Team, dava para ter os equipamentos, não sei o quê. Ah, a ideia do torneio é fazer amigos, não milhões. É tipo O a slogan, teoria. certo. É. Ou seja, foi uma experiência fixe também, não é? O clube leva-nos a jogar lá. Fomos jogar por acaso ao FC United, como eu disse anteriormente. Eu por acaso estava mais curiosidade a ir jogar tipo ao Montenegro, ou assim um país um bocado diferente, e calhou-me ir a um clube onde já fui para aí umas 50 vezes. Mas, mas foi fixe à mesma, e fomos muito bem, super bem recebidos pelo FC United. Foi uma experiência interessante. Eu lembro que os meus colegas de equipa saíram todos a seguir ao jogo, foram aproveitar as noites de Manchester. Já tinha feito as noites de Manchester algumas vezes, não estava Já estava estavas exausto, só cansado. queria, só queria dormir. A minha namorada foi também por fazer as redes sociais da equipa, e ela ainda estava grávida, ou seja, decidimos ficamos ali. Mas tipo malta que chegou a sair às 4 ou 5 da manhã para entrar logo para o autocarro para ir para o aeroporto. Eu lembro-me, tinha colegas de equipas desmaiados no aeroporto. Havia um que eu olhava para ele e pensava: não há hipóteses deste homem entrar neste avião, não vai acontecer, não há. Nunca mais me esqueço de ver assim, sentado no avião, o voo quase todo. Esse agora está a jogar na Primeira Liga da Nova Zelândia, portanto, não, Ganhou andamento aí, ganhou quem o andamento. viu e quem o viu, quem o vê agora, mas pronto. Mas foi, pá, uma experiência fixe. O futebol da República Checa, nunca vi jogadores tão grandes. Eles eram enormíssimos e uma capacidade física, corriam que nem loucos. E aquilo era uma sexta liga, nunca imaginei que fosse assim, mas o que eles faziam lá de corridas por todo lado, e depois fui ver jogos de terceira liga e fui ver jogos de quarta liga, e cada vez fisicamente, cada vez melhor. É um futebol muito físico, e eu cheguei, por acaso, um amigo meu que é um TikToker foi lá filmar o jogo do Sparta Praga com Opa, o eu Slavia ia te Praga. perguntar, eu já fiz uma reportagem com ele. Já estive com Ah, ele, sério? o Jamie. Sim, sim, Exatamente, engraçado. aqui no 00, houve uma altura que fiz uma reportagem com ele, por causa do projeto dele. Só para dar um bocadinho de contexto, Sim. o Jamie é um influencer, um produtor de conteúdo, que está a tentar ver 807 jogos, na Europa. Já esteve em Portugal imensas vezes, e eu, enquanto jornalista do 00, fiz uma reportagem com ele, e passado algum tempo ele veio a Portugal fazer o jogo do Rio Ave, e eu estive com ele, ou seja, entro num dos vídeos dele, e conheço. E quando estava a preparar a Estava a entrevista, pensar no vídeo. não sei, Já, epá, não sei se não vi. Não sei se vi e esse. eu quando estava a preparar a entrevista contigo, logicamente usei redes sociais para me preparar, para ver umas coisitas e isso, e eu conheço esta cara, e temos essa particularidade. Não considero o Jamie meu amigo, não é? Mas falámos de vez em quando, conversamos, e é essa particularidade. Sim, o Jamie, por coincidência, quando veio a Praga, ficou em minha casa. Ok. E ele veio, pronto, levei de um lado para o outro. Até houve um dia, apareceu nos vídeos dele, que foi quando ele foi ser o árbitro auxiliar de um jogo da oitava Liga da República Checa, que era a nossa equipa B. Deram uma mensagem no grupo a dizer: olha, alguém quer ser o árbitro esta mensagem no grupo acontecia frequentemente. Até digo uma vez que eu fui guarda-redes da equipa B num jogo da oitava Liga, porque eles disseram: olha, alguém quer ser um guarda-redes? Eu, por que não? Eu estava a ligar a República Checa, a gente ganhava os jogos sempre 8-0 ou 10-0. Se eu sofrer 2 ou 3 gols, ninguém morre. Exatamente. Portanto, meteram essa do árbitro auxiliar, e eu estava com o Gêmeo lá: Gêmeo, queres ir arbitrar um jogo da oitava Liga da República Checa? E ele: yeah, quero. Levei o Gêmeo, depois calhou,
choveu muito a pouco em Praga, mas calhou ser num dia desse dia que estava a bater muita chuva e ele, pronto, e lá estava ele com a bandeira do outro lado do relevado a arbitrar um jogo da oitava liga. Mas pronto, foi graças a Jamie também que fui ver o Slavia Sparta no lado do campo, no relevado, mesmo junto ao relevado, e deu para ver tipo um jogo de primeira liga da República Checa e ver tipo a intensidade, ver o físico dos jogadores. É pá, uma liga super intensa, muita física, os jogadores têm sempre mesmo muita potência, foi o que eu mais destaco dessa liga. Se calhar um jogo muito partido, um futebol muito partido, não respeitam tantas fases do jogo, não respeitam a fase de construção, há muita transição e o jogo acaba por bater de um lado para o outro praticamente os 90 minutos, super intenso. Ó José, só mesmo para esclarecer, ou seja, tu durante a tua estadia, na República Checa, tinhas o teu trabalho e conciliavas com o futebol, certo? Epá, eu tinha o meu trabalho, mas acabou por ser mais futebol. Eu ia falar mesmo com a ideia de. Eu já ia muito mentalizado, epá, eu tenho E o eu mestrado adoro de a marketing. maneira, desculpa interromper, como mesmo agora no teu regresso à Finlândia querias fazer outra coisa totalmente diferente e acabas a jogar futebol, ou seja, tu parece que não tens hipótese, tens mesmo que jogar Não, futebol. eu, por acaso aqui em Olu também ando a brincar, vá, a trabalhar com um projeto que é o Eleven Hype, e é isso, também faço isso durante o dia, mas é menos tipo. Ui, estão aqui os fones. Sei lá. Consegue-me ouvir? Sim, sim, sim. Não ocupa assim tanto tempo, o futebol também me ocupa imenso tempo, lá com o trabalho de ginásio e o trabalho de futebol, mas pronto. E eu ainda sinto, desde o estágio do sindicato, que voltei a sentir o bichinho de quero jogar futebol outra vez. Sim, confesso. Mas fui para Praga para trabalhar em marketing e começar a ganhar experiência de marketing. Não fui para lá jogar. Acabei a jogar, acabei a treinar os miúdos do Sub-17, que foi uma experiência que adorei mesmo. Se calhar foi uma das partes mais interessantes da minha experiência na República Checa, ver essa realidade da formação no futebol checo, como é que é. E até porque o Prague Raptors tem um aspecto interessante que é onde juntam muito da comunidade internacional de Praga. É tipo um espaço para toda a gente ir e para os miúdos internacionais irem jogar futebol e se sentirem bem. E foi uma experiência interessante nessa parte também. Acabei por sim trabalhar, trabalhava algumas horas por dia, mas eu vi logo que o presidente queria que eu ajudasse o clube a subir divisão. Deu logo para ver isso ao início. Porque eu disse, eu lembro-me, eu tinha uma reunião de trabalho qualquer e tínhamos um jogo de futebol nesse dia também. E eu tipo, disse logo ao treinador: é pá, mister, desculpa lá, não posso jogar porque tenho uma reunião de trabalho. E ele: tu tens uma reunião de trabalho? O nosso treinador era o Kim Grant, que foi um jogador até da Premier League, jogou na Premier League pelo Charlton. Está lá no clube há vários anos, ele é que está a formar pronto, a gestão do clube e tudo. E a parte desportiva do clube, e ele: tu tens uma reunião de trabalho. E liga-me depois pronto, o dono, o presidente do clube, e o meu chefe, e diz: não, 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 tu não trabalhas nesse dia, tu vais jogar futebol. Ora, Ou seja, tipo, já percebi. arranjou o trabalho, uma forma de me trazer, de me convencer a vir e pronto, eu acabava por trabalhar também, mas já vi que a prioridade dele era mesmo o futebol. Exatamente, exatamente. José, já falamos aqui um bocadinho, das tuas experiências, gostava de, só mesmo para terminar, alguma história que tenha escapado mais de Finlândia, de República Checa, destas que fomos falando, ou de algum país que já tínhamos falado mais no início e que não tenhas contado, não sei, alguma historinha que queiras partilhar agora para Ah, terminar. epá, eu consigo dar três Força, que me força, lembram. força. Uma assim muito rapidinha foi quando o nosso treinador foi despedido no Kevin Druids. Houve ali, coincidiu com um período onde o Football Manager lançou um update. Ou seja, um dos clubes disponíveis sem treinador para aquela malta, para os streamers e tudo que estava a começar aquelas carreiras de desempregados, era o Kevin Druids. Ou seja, eu cruzei-me com vários streamers a jogarem com o Kevin Druids no YouTube e eles tinham sempre lá um jogador que estava sempre um jogador que estava todo partido na vida real, mas que no jogo estava sempre ali a bombar a lateral direito e a extremo direito, que era o José Ferreira. E foi uma experiência muito fixe. Até eu lembro, acabei por subscrever um streamer que era o Allins da Austrália, que estava a fazer uma pronta carreira com o Kevin Druids. E ele um dia contacta-me também, e eu depois até cheguei-lhe a enviar tipo, umas cenas do Kevin Druids, um cascol e assim, uns pins, e umas coisas assim. E ele depois pôs um vídeo também sobre isso, e depois também lhe enviei uma camisola do Caiani e tudo. E eu, epá, ficou ali uma amizade, pronto, aquelas coisas interessantes do Sim, sim, sim. futebol. Tudo porque, pá, eu experimento.
infelizmente, coitado do treinador, que ficou sem o emprego, mas coincidiu com o update do Futebol Manager. Mas foi, tipo, assim, foi uma cena interessante estar a ver tipo, a malta a jogar comigo no Futebol Manager, a falarem tipo, do meu histórico, não sei o quê. Eu achei, pá, achei uma curiosidade fixe. Mais, outra história foi a chegada do Caiani. Fiz o meu primeiro jogo amigável pelo Caiani e levaram-me, tipo, convidaram para uma coisa que é tipo a sauna Ilta, a noite sauna. Não sei se já alguém te falou disso antes. É Acho uma que não, tradição acho em que não. todos os clubes esportivos da Finlândia. Eu já sei exatamente porque é que eles nunca falaram disso antes. Não sei se já conheces bem o conceito de sauna na Finlândia, mas na Finlândia eles fazem sauna completamente nus. Ou Ok. seja, podes ir à sauna com a família da tua namorada e pode calhar estás tu com a mãe da tua namorada com uma toalhinha assim à volta e estás, pronto, mas sabes que está toda a gente nu na sauna. Eu lembro-me também no ginásio do clube, eu entrei para a sauna, eu e o treinador, o Mr. Luís, entramos uma vez de calções de banho para a sauna e os velhotes de Caiane todos, não podes entrar assim, não sei o quê. Eu na altura não falava quase finlandês nenhum. Epá, senti-me assim um bocado tipo, este homem quer me ver totalmente nu aqui. Mas pronto, é a tradição da Certo. Finlândia fazerem sauna totalmente nus. Ou seja, eles convidaram-me para a noite para vamos fazer sauna, não sei o quê. Eu vim tipo de umas calções, não sei o quê, cheguei lá, entro na zona da sauna lá da casa era tipo uma casa de clube, onde convívio do clube. Epá, estão para aí 20 gajos totalmente nus. Havia um que nem jogava na nossa equipa, que tinha ido para uma equipa da segunda liga, mas que estava lá por um fim de semana, porque pronto, era aquele ambiente do GNH que eu disse que a malta gosta de voltar. Eu entro, esse gajo até por coincidência foi esse que me abriu a porta. Eu nem sabia quem que ele era, porque foi nessa altura que eu conheci. Estava com uma camisola da NBA, que eu sei exatamente pertencia ao central da nossa equipa. Eu estava com aquilo tipo tanga à volta pronto, da cintura dele. Eu olhei para aquilo e pensei, pá, de certeza que o outro gajo nem sabe que este anda aqui com a camisola assim. E eu sei que me levou para trás para a sauna, estou 20 gajos numa sauna assim, tipo, parecia assim um cubículozito, aquela sauna era mínima, e estavam lá os 20 todos assim ao monte, completamente nus, malta com cerveja nas mãos e não sei o quê. E pronto, eu por acaso não bebo álcool, mas foi tipo a minha iniciação na sauna e Certo. é uma tradição em todos os clubes de futebol da Finlândia, ou seja, todos os Ok. clubes de futebol da Finlândia na pré-temporada têm a noite sauna, a sauna Ilta. O Hércules não tem, porque no outro dia disse-me o capitão de equipa que supostamente o Hércules está proibido de usar qualquer cinto de sauna em Oulu pelo histórico das ações das noites de sauna que eles tiveram nos últimos Pronto. anos. Nem quero imaginar o que é que aconteceu, certo? Ou seja, porque acho que o que me dizem é que os jogadores em questão já nem estiveram no clube. Houve um que teve a noite de sauna e mandaram-no embora do clube por causa da noite de sauna. Mas foi tipo, uma experiência muito fixe. E deu para falar com ele sobre a cultura finlandesa, a cultura, pronto, comigo, os aspectos de futebol. Eu vinha de uma realidade, se calhar alguns lá nunca jogaram futebol profissional na vida deles, e eu trazia, pronto, a experiência do país de Gales, trazia a experiência do Oliveira do Hospital, a experiência da Inglaterra. Vínhamos a trocar Claro. experiências e não sei o quê, claro, todos amontoados completamente nus dentro da sauna. E para Mas terminar, disseste que tinhas mais uma? ah, era lembras-te quando eu te falei pronto, os quatro países e meio, os 4 cantos e meio. Exatamente. Itália. Itália durou 30 horas. Itália apareceu no fim de 2022. Eu tive uma época muito boa. Pronto, coletivamente foi uma época má porque descemos divisão, mas realmente passámos mesmo muitas dificuldades. O nosso guarda-redes foi expulso, apanhou 3 jogos e durante os 3 jogos lesionou-se e reformou-se do futebol. Tivemos um jogador que foi deportado um dia de jogo de taça, deportado para o país dele, na Nigéria, e ainda hoje ninguém sabe porquê. Ele estava legalizado, não tinha problema nenhum. Era suposto apresentar-se para ir para o jogo da taça connosco, não apareceu, ninguém sabia. À meio da viagem, liga ao presidente e disse: o gajo foi deportado, desculpa lá, não pode jogar, claramente. Uh, Ficámos sem o nosso extremo assim de repente, sem planeamento, sem nada. E passámos assim mesmo muitas. Dois jogadores ou 3 jogadores fraturaram as pernas, tiveram lesões graves, assim de trauma, nada muscular. Não Certo. tivemos uma única acho, lesão muscular, mas de lesões de trauma tivemos várias. São coisas, uma época daquelas mesmo atípicas. Ou seja, coletivamente descemos de divisão. Individualmente, eu ganhei o prémio de jogador do ano do KNA 2022. Ou seja, fiquei mesmo honrado por ter deixado essa marca lá no clube e se calhar foi parte da razão por eu sentir-me tão bem no clube foi porque voltei a ter minutos, voltei a ganhar confiança, estive bem, fiz uma boa época individual. No fim da época recebi a oportunidade de ir para a Itália. Acho que era um clube da Série D ou da Excellenza, ou seja, ou era quarta ou era quinta, já não me lembro agora, mas era, pronto, não fiz também muita pesquisa, claramente não aprendi a minha lição quando fui para o país de Gales, porque voltei a cometer o mesmo erro.
Mas fui para. Pronto, fui a partir do princípio, até pela oferta financeiramente que eles me fizeram, uma oferta mesmo muito boa, prometer o meu próprio apartamento, porque eu disse que, pronto, queria me sentir bem e era essas condições que eu tinha em Caiane também, então, ou seja, eu também queria voltar a ter essas condições. Viajei para a Itália, começou tudo bem, ou mal, aliás, porque aterrei em Pescara, tinha que fazer depois apanhar um autocarro para ir para a cidade que era em Molise, na região de Molise. Era uma terra na região de Molise, e quando aterrei em Pescara recebi uma chamada do empresário a dizer: Ah, já estás era um empresário italiano, já estás em Pescara, não eras suposto de ir hoje, eras suposto de ir amanhã. Só que o que o empresário me tinha dito é que tu tens de começar a treinar no dia que supostamente era amanhã, ou seja, para começar a treinar amanhã não posso chegar Claro. de manhã, não é? Especialmente quando estava a viajar de Manchester, e saí de Manchester às 4 da manhã, ou seja, era uma viagem muito grande, não dava para ir no mesmo dia. Portanto, começou mal. Mas ele disse: sem problema, faz a tua viagem normal e depois eles vão-te lá buscar à coisa dos autocarros. Eu cheguei, pronto, cheguei lá a Triola no meio de Molise. Estive lá meia hora à espera, não estava lá ninguém, não chegava ninguém, ninguém me veio buscar. Eu mandei uma mensagem ao empresário, o empresário disse: não sei, não sei, deixa ver, deixa ver. Ele disse: eles vão buscar um café que é 10 minutos a pé daí. Lá fui eu a cartar as minhas malas todas, 10 minutos a pé até lá o café, e depois sentei-me à porta do café. Outra coisa que eu não sabia é que naquela região de Itália nevava. Eu achava que ia tipo para a Itália, Todo gelo. sunglasses, shorts, preparadíssimo para estar um ano fora da neve, que era, pronto, a realidade que eu tinha na Finlândia, e afinal não era nada assim. Nevava, estava frio. E claro que não o frio da Finlândia, mas o frio lá de Itália. Ou seja, eu fui para o café e não estava lá ninguém também, não chegou ninguém tipo em 20 minutos. Eu estive lá 2 horas e meia à espera no café. Não entrei, porque não tinha o contacto deste homem, estava tipo à porta e não chegava ninguém. Depois eu descobri que tipo a calma italiana é uma coisa relativamente normal e que ia acontecer bastante, mas pronto. Chegou, eventualmente chegou, eu entrei para o carro e ele levou-me depois para uma festa de aniversário de um jogador que nem sequer era da equipa onde eu ia jogar, era outra equipa completamente diferente. Ou seja, o diretor desportivo da minha equipa foi este jantar de anos e eu não sei porquê, não faço ideia. Era o único deste clube e depois estava a malta toda, era do outro clube, tudo de fato treino lá do clube deles. Ninguém falava inglês e o meu italiano era fraquíssimo. Havia um que dava uns pontapés em francês e eu lá me safei com o francês. Só que não entendi, ainda hoje não entendo porque é que eu fui a esta, esta festa de aniversário, porque nem sequer era a minha equipa. Ele levou-me tipo um jantar de equipa de outra equipa qualquer que não tinha nada a ver connosco. E nem eu sei porque é que ele lá estava, porque ele também não falava inglês bem. Ou seja, nem eu entendi porque é que ele lá estava, os outros jogadores não entendiam porque é que ele lá estava, mas os gajos até me receberam bem e alimentaram, pá, comida top, e de comida italiana muito fixe, e foi uma experiência engraçada, pronto, mas ainda Exato. até hoje não sei porque é que isso aconteceu, mas pronto. Entretanto, levaram para casa e aí é que as coisas correram mesmo, mesmo mal. Porque eles prometeram o meu próprio apartamento, eu chego a uma casa e chegam a um quarto e estão lá 7 jogadores num quarto. Tipo, tudo camas de lixo, assim, uma série de camas de lixo. E eu nunca tinha ouvido histórias, mas nunca tinha visto uma coisa dessas. E depois eu comecei, eles disseram: tu estás aqui e são estes os jogadores que estão cá. Eu depois começo a contar os jogadores que lá estão e começo a contar as camas e começo a ver que há mais. Porque ainda faltavam 2 jogadores que não estavam lá. E eu começo a contar e começo a ver que há mais jogadores que camas. Começo a pensar: olha, eu nem sequer vou ter cama para dormir aqui. Por coincidência, dois dos jogadores tiveram que ir a Nápoles buscar as malas que tinham sido perdidas e não estava lá. Por essa razão, eram os jogadores que faltavam, por essa razão eu tive lugar a dormir numa cama. Mas aí disse logo, e depois comecei a falar com os outros jogadores começavam a dizer: sim, eles já não pagam o salário há 2 meses, assim, ele prometeu-me uns X euros quando eu chegasse e não me deu. Começa a haver muita coisa que, pronto, muita promessa a ser falhada. Já comecei a pensar outra vez a história do país de Gales um bocadito. Resultado, eu estava tão exausto, tão arrebentado que fui-me deitar e pensei: amanhã resolvo o assunto. Mandei logo uma conversa ao empresário que acho que isto não vai dar para mim. Mas ele insistia: vai ao treino, vai ao treino. Eu pensei: ok, vou aguentar uma noite e vou ao treino. Chegou à manhã seguinte, chegou outro jogador que depois já está. Não, primeiro foi havia um jogador, o ponta-lança da equipa, que nunca mais me esqueço, estava a jogar Pro Clubs, FIFA, até às 7 da manhã, ou seja, a noite toda. Eu só queria dormir e ele ia jogar com os headphones, com os amigos e tudo à conversa, até às 7 da manhã. E eu pensei: isto vai ser a minha vida, vai ser isto, não sei se vou aguentar. Havia outro jogador francês que estava a ver Netflix francês até às 5 da manhã. Acho que os headphones ficaram sem bateria, ou logo foi, tirou os headphones, começou a ver sem headphones postos. Aquilo, a malta toda, tipo, toda a dormir nas camas. Não sei. Eu até havia algumas camas vazias porque havia malta que não estava lá, mas
eu comecei a ver, pá, isto não é para mim, não vou aguentar aqui. Eu vim tipo uma realidade de segurança na Finlândia e um estilo de vida completamente diferente. As condições que o clube me dava, as condições financeiramente que eles davam lá valiam a pena, mas se eu não sinto a garantia que vão completar o que Claro. me prometeram, não posso arriscar sequer. Já durante a noite marquei o comboio para Roma, era um comboio, era um autocarro, um comboio, um autocarro e depois o voo. Marquei logo tudo durante a noite. No dia a seguir, houve um jogador que eu me dei um bocado melhor, esse jogador deu a história toda, era um jogador senegalês, ou seja, falava francês muito bem, e eu falei francês com ele foi-me dando a história toda e a situação do clube e como aquilo estava, e comecei a pensar, epá, não, isto vai ser muita. Não vai dar para mim. E eu disse logo a ele: olha, vocês vão para o treino e avisam já que eu não vou. Eu vou apanhar as minhas coisas, nem preciso que me venham buscar nada, vou apanhar as minhas coisas e vou para casa sozinho. Arrumei as minhas coisas todas, fui a pé outra vez a arrastar tudo. O estado da casa era tão. A casa tinha bolor, estava toda suja. Na sanita nem sequer havia tampa da sanita, ou seja, era assim, tipo uma cena, parecia tipo uma coisa de estádio de futebol pronto, de Inatel, se calhar, Certo. mesmo completamente ignorado. Eu nem consigo imaginar os pobres jogadores todos naquela situação, mas pronto, vi logo que para mim não era. E fui acartando as minhas coisas, de repente recebo uma mensagem do jogador com quem me tinha dado melhor e disse: olha, nós avisámos, eles perguntaram onde é que está o José. E nós dissemos: olha, o José não vem, o José vem para Portugal. O presidente do clube e o diretor desportivo estão os dois super fulos, saíram disparados no carro e estão-te a ir buscar. Eu acho que é melhor tu pôr-te a andar. Disse-me o jogador pronto, o guarda-redes senegalês, que já conhecia ali o nível e a situação um bocado melhor. E ele disse mesmo: olha, põe-te já a andar, vai-te embora. Aí comecei a arrastar tudo e a correr aquilo era tipo aquelas calçadas um bocado mais parecidas com o que a gente tem em Paralelo, Portugal, sim. a arrastar as coisas, pá, aí 15, 20 minutos a pé da casa até da casa até à coisa do autocarro, e até lembro muito bem que tinha um problema no telemóvel, era um iPhone super antigo e a bateria estava sempre a ficar sem bateria, ou seja, estava a ver nos mapas já que aquilo a 2%, ainda tinha os bilhetes todos lá no telemóvel, já ia mesmo tipo, a pensar, epá, alguma coisa vai correr mal de certeza. Fui, pronto, disparado até ao autocarro, apanhei o autocarro. Lá quando eu chego ao autocarro, vejo o diretor desportivo e o presidente a chegarem com o carro lá para o diretor desportivo, era aquele mesmo que tinha-me levado na noite anterior. Vejo a chegarem com o carro quando eu vou a sair no autocarro já. Ou seja, ainda pensei, estes gajos ainda mandam parar o autocarro, isto deve ser daqueles presidentes que têm o poder todo na cidade, Sim. não sei. Opa, o autocarro arrancou, nem parou. Fui para uma terriela qualquer. Aquilo literalmente, o autocarro largou-me numa paragem do autocarro no meio do nada, porque ainda tinha que ainda tinha que arranjar uma forma de ir para a estação numa terra qualquer. Fui procurar um número qualquer de um táxi. Havia só um táxi naquela terra. Era um tipo que tinha o número dele na internet. A gente, quando queria, ele estava em casa, quando a gente queria um táxi, ligávamos para ele vinha-nos cá buscar. Só que eu tinha tipo 10 minutos, eu percebi, marquei aquilo pronto, com pouco tempo entre Certo. os autocarros e os comboios, porque não sabia, pronto, a aplicação sugeriu assim, pensei que estava tranquilo, sem problema. O gajo, depois eu percebi que tinha para aí 10 minutos para lá chegar e era uma viagem muito apertada. O taxista lá chegou, pá, com aquela calma italiana, super tranquilo. Pega-me, leva-me para o comboio, eu ainda, tipo, todo cheio de medo ainda do que se tinha passado antes, com a bateria mesmo a morrer. Epá, depois apanhei o comboio para Roma, apanhei lá o último autocarro para o aeroporto e fui para Portugal e acabou a história de Itália. Quando eu estava em Portugal, tipo, o mesmo empresário ainda disse: "Epá, volta, volta, volta." Ele o tempo todo a insistir: não vais, fica, fica." Eles a dizer: o clube vai dar-te já o dinheiro todo dos próximos meses de avanço, o clube dobra-te o ordenado, o que tu quiseres, a gente arranja-te, nós já temos o apartamento preparado para ti para o dia a seguir. Ele a fazer mesmo um esforço enormíssimo, mas pá, perdi a Convinha-lhe confiança, também, de acabou. certeza, não é? É. E ele até podia estar, sei lá, pelo que os jogadores me estavam a dizer, ele podia estar a prometer, seja o que for, para eu ficar lá. Era uma equipa que estava a lutar para não descer de divisão ainda por cima. Podiam estar desesperados, não sei, mas o risco já não valia a pena. Já sou-te sincero, acho que é das histórias mais inacreditáveis que eu vi aqui no podcast e como sabes já vou no episódio 53. Acho que é Honestamente, pela minha experiência no futebol, acho que ainda vais ouvir muita coisa parecida exatamente, e exatamente, especialmente exatamente. se nestes níveis assim, Não, atenção, ainda vais ouvir quero muita deixar bem coisa, de claro certeza. que Chipre aqui esquece. Tenho histórias mas acho que essa aí teve contornos quase de filme de ação, basicamente.
Não, eu lembro-me também que ia sempre com aquela do telemóvel, que a bateria sempre a 1 ou 2% ligava assim a procurar tomadas nas estações e não sei o quê, e ligar um bocadinho só para ter bateria. Eu nunca mais me esqueço que eu cheguei a Portugal e a primeira coisa que o meu pai me deu foi um telemóvel novo, porque já eles estavam tão nervosos com aquela situação toda. Eh, Porque pá, eu sou um. Não é que seja tipo apegado ao dinheiro, não é que seja isso, mas não gosto de gastar dinheiro, a não ser que as coisas estejam mesmo já super, Certo. tipo, terminadas. Não sou não é, tipo, não me sinto bem, tipo, até por uma questão de recursos, pronto, que os recursos que a gente tem no mundo são limitados e eu gosto de, pronto, aproveitar as coisas mesmo até ao fim. E o telemóvel, pá, a bateria estava sempre a morrer, sim, mas isso são aquelas coisas que acontecem com os iPhones, vá, não, já estamos meio habituados, sem desrespeitar aqui a Apple, mas, eh, ou seja, foi a primeira coisa que a gente lá fez até em Portugal, porque aparentemente eles estavam com os nervos, o meu pai e a minha mãe estavam tão assustados com a Imagino, situação toda. imagino. Foi, realmente eu estava tipo, às vezes eles ligavam-me e diziam: "Pá, não posso falar que estou com 2% de bateria e estou aqui a tentar chegar ao comboio há horas, estou a tentar chegar aqui ao autocarro", foi tipo, uma situação tipo mesmo assim, uma loucura. Pois é, só mesmo para terminar, eu tenho aqui sempre um jogo de perguntas e respostas rápidas com os convidados. Basicamente, eu faço-te uma pergunta, tu respondes a primeira coisa que te vier à cabeça sobre as experiências que tiveste no estrangeiro. Para começar, pergunto qual foi o país em que mais gostaste de viver de forma geral? Finlândia, acho que Finlândia. O país com a melhor gastronomia? Finlândia, a Itália, pronto, foi o 4.5, mas tem de ser Itália, claro. Vá, Eh, o clube com o melhor estádio a nível de infraestruturas? GB Kokla, O clube com os melhores adeptos? KNAK. O melhor jogador com quem jogaste? Toró. Não sei se conheces o Toró, mas foi campeão do Brasileirão, pelo Flamengo Ok. e tem um histórico super interessante de futebol e foi uma pessoa incrível. Foi ele que me levou para o Gokla, por acaso. Uma pessoa importantíssima na minha carreira. O melhor treinador que tiveste nestas experiências no estrangeiro? No estrangeiro, Sim, sim. a Míster Luís Figueiredo. O adversário mais difícil que enfrentaste, o melhor adversário contra quem jogaste? Hum, Ia ser difícil. É mais por uma questão de tipo lembrar-me da malta toda que enfrentei, porque Inglaterra enfrentei mesmo alguns jogadores que agora estão a jogar na League One, League Two e se calhar Championship até. Mas acho que realmente um que me lembro era um que era do AC Oulu, mas estava a jogar na equipa B do Wolves, que jogou comigo em Caiane, que é o Alanco. E eu destaco o Alanco mais pela a facilidade com que ele baixa. Pronto, ele teve um desentendimento qualquer com o treinador da equipa principal e queriam-no dispensar. E ele disse que não queria rescindir o contrato. Disse: Não, vou ficar a ganhar o meu dinheiro e a jogar na equipa B da terceira Liga Finlandesa. Pá, o gajo tinha uma qualidade incrível. E acho que ele até, inclusive, posso estar errado, mas que foi jogar para a Suécia ou qualquer coisa assim também. Tinha muitos minutos de primeira Liga Finlandesa e a velocidade, a potência que ele tinha outra vez, uma coisa incrível. E ficou-me na memória. Pergunto também se há assim algum jogo que não esqueces, que tenha marcado de forma especial? Hum, Qualquer dos derbys do ACA com o Capa, os derbys de Caiani, foi. Pronto, eu senti mesmo muito pegado à equipa do Caiani ACA e mais até por muitas coisas que o Capa estava a fazer ao ACA, tentou levar os jogadores jovens todos a seduzi-los com dinheiro e houve muita gente, pronto, os miúdos finlandeses que na realidade pensavam que não podiam jogar por dinheiro. E depois surgiu essa oportunidade e quiseram todos ir para lá, deixou o ACA muito desfalcado e foi nessa altura que eu voltei também que tentámos puxar o ACA para deixar numa situação melhor. Ambos esses derbys onde nós ganhámos mesmo pela união de equipa, porque eles tinham o dinheiro, nós tínhamos mesmo a malta que queria estar no ACA porque adorava o ACA, bater lá um esforço incrível para ganhar, para ganhar o primeiro jogo e empatar o segundo. Eu acho que ambos esses jogos ficaram. Justamente é porque na altura o segundo achava que era o meu último jogo de futebol, Exato. afinal não foi. Mas foi um jogo marcante. Especialmente aquele momento em que toda a gente se levanta a aplaudir quando eu vou ser substituído. Pensava que era o último, olha. Peço desculpa. Pronto, voltas lá entretanto para resolver a situação. Quem sabe, quem sabe.
E só mesmo para terminar, pergunto qual foi o país no qual não jogaste e gostavas de ainda vir a jogar, Eh, Se calhar os Estados Unidos. certo? Até porque eu estou à espera do meu green card para poder mudar-me para os Estados Unidos, porque a minha irmã é americana e o meu irmão também, e deu para temos o processo, mas houve uma altura que eu tive quase a ir para o San Jose Earthquakes, que foi a seguir ao Oliver do Hospital, acho que foi na altura da formação da MLS Next, Ok. e ou seja, havia assim, uma série de Sim, sim, sim. oportunidades, ainda era jovem e dava para ir para o MLS Next, só que somente tinha que chegar o green card primeiro, só que depois por uma série de razões ainda estou à espera hoje, e se calhar essa possibilidade poderá vir num dia, mas acho que era um país que eu gostava de experimentar. José, só te posso agradecer por estas quase 2 horas de conversa que Mas imensa tivemos desculpa aqui. pelo Não, tempo. não, de todo, de todo, de todo. Digo isto sem qualquer conotação pejorativa. Foi mesmo um gosto para mim ter-te cá. Acho que foi uma ótima conversa e foi também bom, ah, lá está, ter aqui uma perspectiva e um testemunho de alguém que não tem uma carreira propriamente no o percurso mais normal, digamos assim. Acho que tu reconheces isso, que é um percurso um bocadinho diferente do habitual e é ótimo Sim, sim. ter esse testemunho. Sim, eu gosto sempre de dizer que hoje em dia futebol profissional já é acessível. É acessível. Que se a malta se dedica a sério, faz o networking certo, que é super importante, e toma os esforços certos, é possível. Pode não ser pronto, a nível de Premier League, Série A, La Liga, seja o que for, pode não ser esse nível, mas há outras realidades de futebol profissional que dão, pronto, podem dar gozo também. A pessoa pode, pronto, viver uma vida que gosta, uma realidade que gosta. O futebol, nós adoramos todos o futebol, queremos todos estar envolvidos no futebol, de certeza, e com o esforço certo, a resiliência certa, as decisões certas, que se calhar eu não posso não ter tomado, ou posso ter tomado, porque lideram à situação que eu estou hoje, e estou muito agradecido por essa situação. eh, É possível. E eu quero dar esse ênfase que é possível. Portanto, mais uma vez, olha, muito obrigado mesmo. E muito obrigado eu pela oportunidade e mais uma vez parabéns pela iniciativa, a sério, tem sido incrível ouvir estas histórias todas e vou continuar a ouvir nos próximos tempos e um enorme parabéns e obrigado por nos dares a voz a nós. Para quem nos vê e para quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.